Boa noite, pessoal. Vamos fazer mais um. Hoje é um papo de executiva com a Cibele, minha amiga Cibele. Ei, Sami. Joãozinho, tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui a Cibele. Hoje eu vou bater um papo com uma pessoa que eu conheci há 21 anos atrás, lá em São José dos Campos. E a gente teve um reencontro aí através dessas redes sociais. Ah, tá aqui a Cibele. Vamos ver se vai dar certo. Aê! E aí, Flávio? Deixa eu ajustar aqui. Aê. E aí, Cibele, tudo bom? Tudo jóia, e você? Bom demais na minha terra? Bom demais, sou. Uai, Tem esse detalhe também. tô aprendendo mineirês aqui. Tem esse detalhe também que nós vamos contar aqui durante a live. Eu tava falando que a gente se conheceu há mais de 20 anos atrás, né? E aí a gente teve um reencontro aí pelas redes sociais aí. Tá me ouvindo? Entrou. Peraí que acho que você tá travando um pouquinho. É que entrou uma ligação aqui, chata. Ah, tá. Se você quiser colocar aí no modo avião. Não vai dar pra conversar. Legal. E aí a gente teve um reencontro, foi bem legal. A Cibele me ajudou numas reflexões que eu estava tendo na minha vida. E aí ela acabou indo para minha terra. Pô. Ela tá lá do lado de Itaúna, em Divinópolis, fica uns 20 minutos de Itaúna, é muito pertinho. E ela tá assumindo um novo desafio lá que ela vai contar pra gente também desse tema, né? Isso. Você tá em hotel ainda, né? Eu tô em hotel ainda, eu cheguei aqui em Divinópolis tem uma semana. Comecei pra cá, era no dia 3 de agosto, né? Então, completei minha segunda semana Legal. inteira por aqui. Bacana. Bom, deixa eu te apresentar. Eu estava comentando aqui, né? A Cibele, eu conheci a Cibele lá em São José dos Campos, quando eu comecei a trabalhar na Ericsson. Ela trabalhava na produção. Depois você me conta, eu não lembro bem se você entrou lá como estagiário ou se você já entrou como funcionária na produção. Foi seu primeiro trabalho? Foi, a Ericsson foi meu primeiro emprego. Eu entrei como estagiária. Então, aí ela entrou na produção e aí depois ela acabou, né? Ela estudava engenharia e ela acabou migrando lá para nossa área de planejamento e ela entrou na área que eu cuidava, né? Que era a área do Minilink. E até assim é engraçado porque ela tem muito mais lembrança, né, de mim do que eu dela na minha equipe, o que me fez ficar preocupado, né? Mas ela vai contar hoje aqui se eu era mal ou ruim, ou bom. Eu era um micro coordenador ali, porque eu também era muito de novo, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente tem a mesma idade. Eu era muito novo ali, mas já cuidava, né, de equipe, já tinha uma equipe ali do Minilink, já era metido a ser líder, né, naquela época. Então ela vai contar. Por que eu convidei a Cibele? Porque eu acho extraordinário, depois, né, de tanto tempo, ver a trajetória dela. Né, ela vai contar, ela foi lá para Divinópolis para liderar a área de compras de uma empresa de farma. E ela só passou em grandes empresas, né, depois vendo assim a trajetória dela, só grandes empresas multinacionais. E a Cibele tem uma origem super humilde, muito parecida com a minha. Então, ver ela trilhar todo esse caminho, eu falei, pô, ela tem que vir contar pra gente, porque eu acho que tem muita coisa pra gente aprender aqui com ela, né? Eu gosto de trazer gente que desafia o status quo, né? Eu gosto de trazer gente que normalmente tem uma origem parecida com a minha, que eu conheço, que tem uma trajetória de muita luta, de garra. E ela tem uma história incrível, então acho que a gente vai poder contar muito aqui desses pontos de dificuldade, de grandes conquistas, né? Essa trajetória da vida que nunca é linear, né?
Exatamente. Então, A gente não nasceu assim, né? Não nasceu líder, né? Nós é estamos líder hoje, né? Mas porque teve toda uma trajetória aí por trás, né? verdade. Então, começa, Sibeli, se apresentando, contando um pouquinho da sua origem, da sua família, e aí a Claro, gente vai batendo papo aí. claro. Então, Flávio, queria agradecer você, né? Muito bacana depois de tanto tempo a gente se encontrar de novo, né? Eu tenho excelentes lembranças da Ericsson, porque foi lá que eu comecei toda a minha carreira profissional. Então, eu sou lá do interior de São Paulo, de Pindamonhangaba, né? Então, esse nome é muito conhecido, porque o Raul Gil adora falar de Pindamonhangaba na televisão, né? E aí eu saí com 14 anos de Pinda para ir para São José para estudar na ETEP, um colégio muito famoso que tem na cidade de São José dos Campos, né? Foi um colégio técnico fundado pelos professores do ITA, né? E a minha família era muito simples Eu me formei lá na faculdade, né? na Na EI, que faculdade. era da ETEC. No nosso tempo era um colégio muito forte, muito, né, renomado na Ainda, cidade. ainda tem lá o colégio técnico, você sabe? Tem. Hoje é 100% particular, né? Eu sei que eles andaram um pouquinho aí, meio que endividados, uns tempo atrás. Estava até falando que infelizmente ia fechar o colégio, sabe? Uma Caramba. judiação, porque era uma referência sensacional. Vinha gente do Brasil inteiro estudar naquele colégio, né? É, era forte lá. Era muito forte. Então, e aí eu saí de Pinda um dia para visitar a prima da minha mãe que morava em São José. E aí o meu tio mostrou, né, a ITEP. Falei, poxa, que sonho poder um dia estudar aqui. Eu sempre quis trabalhar com computador, né? Uma coisa que eu falo para todo mundo que me procura, eu falo, você tem que ter uma inspiração, alguma coisa, né? Um modelo para você colocar na sua cabeça e seguir. E desde quando eu era novinha, lá em Pinda, a minha família é muito humilde, eu venho de uma família negra, né? Minha família, minha mãe inteira é negra, são 6 irmãos. E somente a minha mãe e minha madrinha fizeram faculdade. E hoje, entre os meus primos também, nós somos em 13 primos, tudo por parte de mãe, né? Por parte de pai, nossa, nem se fala, são 13 irmãos. Mas por parte de mãe, assim, somente a minha mãe e minha madrinha fizeram faculdade. Dos primos, eu que me formei e trabalho mais na área. Tenho uma prima que fez administração, hoje ela também trabalha na administração, mas numa loja lá na cidade mesmo. Então, não O foi que uma que coisa seu muito pai e fácil. sua mãe faziam? A minha mãe é funcionária pública, né? Meu pai era boêmio da vida. Meu pai gostava de tocar em barzinho. A É vida mesmo? dele era, Ele vivia de ele tocar? vivia de música, vivia de É música. mesmo? Aí tanto que minha mãe não aguentou muito não. Minha mãe separou dele, eu tinha 4 anos de idade. Vai Ah, cantar então aí você na cresceu, mas vizinhança. você cresceu tendo contato com seu pai, não? Eu cresci tendo contato com meu pai, Flávio, mas é sempre muita minha avó e minha mãe me criando, sabe? Minha mãe, depois que se separou, ela foi trabalhar fora, até então ela não trabalhava, né? Então aí ela trabalhava de dia num lugar na cidade que chamava Casa da Bolacha, que vendia biscoitos, essas coisas, e à noite ela pagava a faculdade dela e eu ficava com a minha avó. Então eu tenho grande lembrança, assim, dela chegando quase meia-noite da faculdade, me pegando no colo e indo para casa. Então foi uma vida muito corrida. Eu lembro, E eu você mais tem ou menos irmãos? eu tenho hoje 3 irmãs, uma por parte de pai, duas por parte de pai e uma por parte de mãe. A sua E mãe casou de novo, então? minha mãe casou de novo depois que eu já estava com praticamente, acho que uns 10 anos. Aí ela conheceu uma pessoa na faculdade. A nossa vida foi, graças a Deus, assim, nunca sobrou, mas nunca faltou. Teve o suficiente para me manter em São José. Teve uma época que ficou um pouco apertado, mas eu consegui passar na ITEP, que era um colégio super concorrido, e eu ganhei uma bolsa da Vibraz, na época, da Vibraz para fazer abatimento de impostos, essas coisas. Ela escolhia algumas pessoas, umas crianças carentes lá do colégio, né? E aí foi assistente social em casa, teve todo aquele processo e eu consegui. E eu fiz o curso inteiro lá com essa bolsa. Isso ajudou muito, sabe? Mas a ITEP era pago? Ela era paga. Ela era Ah, paga e tinha alguns alunos que tinham bolsa, né? Que daí eu era uhum. subsidiada pelo próprio colégio, ou tinha empresas como a Vibraz, a Embraer, que escolhia algumas pessoas para poder proporcionar. Porque naquela época a ETEP formava grandes profissionais, né? Quem passou por lá. Mas você foi morar em São José ou você ficava indo e vindo? Não, eu morei na casa dessa prima da minha mãe Ah, por, na casa da filha. por quase 2 anos, 2 primeiros anos do colégio eu morei lá. E aí Pô, no você era último novinha, você ano, tinha 14, 15 anos? 14 para 15 anos. Eu fiz 15 anos É. em São José. Eu fiz 15 anos lá. Então, assim, era um colégio integral.
nossa, minha mãe tinha o dinheiro certinho. Eu lembro que era o dinheiro certinho para comprar o passe, para ir pro colégio, né, material. E aí, às vezes, para fazer lanche, para comer alguma coisa lá, eu levava de casa. E aí, um dia, minha prima, eu chamava de tia, falou assim: ah, faz um bolo aí, leva lá para você vender, para você ganhar um dinheirinho. Aí eu sempre estava envolvida nessas coisas. Eu levava bolo. Aí até tinha um coral também que dava lá, sei lá, como se fosse hoje uns R$ 50 por mês para você comer lanche. Eu me enfiava nesse coral também. Então foi bem bacana. É, Assim muita começou luta, né? É na garra, né? aqui rapidinho. A internet de hotel não tá me ajudando muito. E aí você... De lá você foi fazer já a faculdade ou você começou o estágio? Não, então, aí, porque como que eu comecei na ETEP, né? É com a ETEP que começa a minha história com a Ericsson. Porque foi quando eu me formei lá, então, final do semestre final de 97, mais ou menos. O último módulo era a gente fazer estágio. E eu lembro que eu fiz entrevista em várias empresas menores para trabalhar com programação, TI, essas coisas, e não era o que batia meu coração, né? Até que então a Ericsson abriu uma oportunidade, ela queria contratar de uma vez só 12 estagiários de eletrônica e informática, e eu entrei nesse programa, nesse processo. E aí nós éramos, acho que, em 23 pessoas de ambas as turmas de informática e eletrônica para 12 vagas. E eu consegui a primeira vaga de estágio dentro da engenharia, que fazia site investigation, né? Que é quem vai nas áreas, nos terrenos, faz toda a medida de visada para poder instalar as antenas, né? É onde instala os containers, né? E aí subi em torre de 30 metros, era muito legal. Só que, né, ali eu já aprendi minha primeira lição, Flávio. Quando eu estava fazendo estágio na engenharia, eu lembro que o meu chefe era o Rolim, eu trabalhava com o Michel Barbier, não sei se você vai lembrar desse nome. Era o pessoal que ficava na área de hardware, né? E aí eles contrataram uma consultoria na época para ver entre os estagiários quem eram os talentos, quem podia ficar. E a pessoa aqui, muito interiorana, né? Foi responder uma pergunta do consultor, né? O consultor falou: Sibeli, o que você acha de trabalhar em São Paulo? Porque a vaga era para o Centro Ericsson, Ah. né? Aí eu peguei e falei assim: São Paulo não vou, não. Nossa, só de pensar. Não, São Paulo? Nossa, aquela poluição já ataca minha bronquite. Não, eu gosto do verdinho aqui no interior. Perdeu a Aí, oportunidade. aí eu nem imaginava que isso ia fazer eu perder a oportunidade, né? Aí eu falei pro consultor: não é, mas São Paulo é muito movimentado, perigoso, né? Aí ele falou: é verdade, Sibeli, é verdade. E aí, Já meteu um X, essa aqui não serve. mas nossa, e eu trabalhava direitinho, sabe? Aí, beleza, uma semana depois teve o feedback, né, dessa dinâmica que aconteceu lá em São Paulo, tudo. E eu lembro que o meu chefe chegou para mim e falou: então, Sibeli, a vaga que a gente tem é para o Centro Ericsson em São Paulo. E como você demonstrou que você estava um pouco segura de ir para lá, aí não, eu vou trabalhar. Mas aí já era tarde demais. E eles falaram: Quando ele conversou com você, ele não tinha falado que tinha uma vaga. Era só uma não, conversa para ninguém alguma coisa. sabia. Não, ninguém sabia. Fez Ah, uma dinâmica entre os estagiários e realmente para entender quem estaria disposto, né? Aí eu lembrei e falei assim: poxa, é a primeira lição da minha vida, né? Quando se trata de emprego, assim, você não pode falar um não assim na cara e falar mal de tudo, né? A cabeça minha era muito sincera naquela época. Não que a gente não tenha que ser sincero, mas quando você está concorrendo a uma vaga, você está era ingênua, né? Era ingênuo. ingênua. Exatamente. E aí acabou que foi nessa que daí eu não consegui a posição lá no Centro Ericsson, mas eu consegui a posição na fábrica de Minilink, que estava acabando de abrir no Brasil, né? Isso já no segundo semestre de 98, né? E aí eu fui para lá como testadora de placas, né, de transmissão. Trabalhei ali na produção, acho que entre 98 até 2000, mais ou menos, eu trabalhava ali, final de 99. Quando daí, então, naqueles booms que tinham, né, dentro da Ericsson, eu sou eternamente agradecida a Cristina Navarro, a Sônia, a Celina, a Vera, porque eu sempre estava ali conversando, cumprimentando todo mundo. E eu peguei e falei assim: poxa, vocês não precisarem de ajuda aí, vocês me chamam, tal. E realmente nessa demanda eles escolheram 2 pessoas para ajudar lá e eu fui uma delas. Foi quando então eu comecei a ter o contato com planejamento de produção, contato com o fornecedor, né, fazer follow-up, emissão de pedido. Foi aí que começou esse meu romance com a área de supply chain.
Então aí, eu não tava ainda. Essa época aí eu acho que eu tava na Suécia, fiquei 7 meses e voltei, e aí que eu fui pro Minilink. Então você já tava lá quando eu cheguei. Eu já estava lá. Ah, Eu entrei na inauguração da fábrica de Minilink, né? E aí o time todo foi para lá. Na época, quem era o coordenador da área era o Kawai, né? Você lembra dele? Então, as minhas primeiras professoras foram a Cristina e a Sônia, que me ensinaram esse mundo de o que eram forks, como fazer um planejamento, como mandar pedido para o fornecedor. E naquela época eu falava inglês já, né, Flávio? Eu acho que isso era um aí pouco. como é que era essa história? Por que você falava inglês? Então, voltando, aí eu vou ter que voltar um pouquinho. Meus pais se separaram lá atrás, lembra que eu falei para você, né? E meu pai é muito boêmio, ele não tinha dinheiro para pagar pensão naquela época, né? Aí a minha mãe, numa briga com ele lá, falou: não, você tem que pagar para ela pelo menos um curso de alguma coisa. E quando eu estava com os meus 10 anos, o que era super da hora para fazer era curso de COBOL. Você lembra disso? Eu É, acho que muita gente que deve estar aí não sabe nem o que é o COBOL, né? É o pai do C, do que a gente vê hoje aí de sistemas, né? Só que ainda, aí eu recebi na escola, ia o pessoal do IASD, né, para distribuir uma bolsa de 10%, alguma coisa assim e tal. Aí eu ganhei esse panfletinho para fazer inglês. Se eu fizesse a matrícula, ia dar 10%. Aí eu falei para minha mãe, falei: mãe, para de brigar com meu pai, paga o inglês para mim. E aí meu pai falou: não, o inglês para ela eu consigo pagar. E aí foi assim. ah, Aí me matricularam no IASD. Eu aí você estudei no sempre IASD. estudou. Eu sempre estudei lá. Eu entrei com 10 anos, Flávio. Isso em 88. Aí eu estudei de 88, 89, 90 e 91. Né? Foi isso mesmo. Quando eu estava no quarto ano já, assim, para poder fazer a prova para terminar o módulo que eu tinha lá, que eu tinha entrado, eu cheguei na escola de inglês e eu não pude fazer a prova. Aí a coordenadora me chamou na sala dela, tal: Sibeli, preciso te falar um negócio, você não vai poder fazer a prova. Aí eu falei: nossa, Dona Helena, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Fiz alguma coisa errada? Daí ela falou assim: não, Sibeli, a gente já conversou com a sua mãe e tudo, a gente tinha um acordo com ela que deixaria você assistir às aulas, mas o seu pai não paga o inglês já tem 1 ano e meio. Caramba. Eles nunca me contaram. Só que no final, a prova tinha como emitir um certificado, aquela coisa toda. Eu não ia poder fazer porque eu não era aluna, né? Uhum. Mas como eu sempre estava ali ajudando. Mas você já falava inglês. Nessa época, assim, já tinha, né, aquela desenvoltura, né? Já eram 4 anos estudando inglês. Então, eu vivia conversando com os professores. Eu sempre fui muito xereta, Flávio, sabe? Então, eu queria comunicar com pessoas de fora. E o IASES tinha um programa que eles chamavam Pen Friends, né? Que na época você comprava um ticket no correio, que custava na época, acho que coisa de $5, assim. E eu tinha um tio que trabalhava no correio. E ele me trouxe 2. E esse ticket que você comprava vinha o nome e o endereço de uma pessoa lá de fora. Então eu lembro que eu escrevia cartas, eu correspondia com uma menina na Turquia e um outro rapaz na Inglaterra. Era, era muito legal. Era muito legal. E aí Ó, eu tenho olha que legal aqui, né? Bastante Ah, gente aqui na live aqui. Acho que é tudo amigo seu aqui, ó. ah, E todo mundo falando, né? Ó, o Jorci falando que viu você nascer, despontando um profissionalismo, período de estágio. oi, Esther, Tunes. trabalhou com você 10 anos. É, Carol, Aquino, Orgulho, Inspiração de Foco. Um olha monte que de gente, que legal. legal, né? Ó, Oi, pessoal, se vocês tiverem turma. pergunta para fazer para a Elaine, manda pergunta aqui também. Pode Aí a mandar gente vai pergunta. A dúvidas e Elaine perguntas também. Oi, sobre Elaine. a trajetória dela aí. E aí, Muito Sibeli, legal. aí quando você estava lá no Minilink, eu cheguei lá. E o que você Pois é. lembra desse encontro comigo? Então, eu já trabalhava ali. Eu sempre pergunto para todo mundo aqui, né, que trabalhou comigo, para contar uma passagem, para falar de alguma forma, qual que é a lembrança, né, que eu ajudei você de alguma forma, ou eu deixei um trauma em você de alguma forma. O que você Não, lembra, né, pode da ficar convivência tranquilo. que a gente... Você não me deixou traumatizada com nada, tá? Eu acho que pelo fato de eu ser nova naquela época, né? Eu tinha muito amparo da Soninha, da Cris. Então, eu acho que muita coisa elas não deixavam até chegar, elas me corrigiam antes. Mas eu lembro de um episódio, sim, que a gente tava, nossa, uma correria na exportação.
E tinha uma big de uma antena lá, que o pessoal tinha pedido para postergar com a Andrew, na época, que era o fornecedor, né? E eu não sei por qual motivo, agora não me lembro a cabeça, mas eu não posterguei, eu deixei a antena vir. E de repente chegou aquele trambolho lá no nosso estoque. Ah, eu lembro dessas antenas. Essas antenas eram um problema. O Newton Turci ficava bravo, queria que a gente falasse. Assim, eu falava, pô, tem 1000 coisas para planejar, Newton. Você quer que eu te fale uma antena? Não, mas é porque essas. Aí um dia eu fui lá no estoque ver. Nossa, as antenas pareciam um caminhão. Não tinha espaço para aquelas antenas. Pegava metade do pátio, não sei se você lembra disso. É. Era uma coisa absurda. E aí eu lembro que eu ainda dei a sorte de chegar a essa antena, né? E aí foi um dia, eu acho que a Cris não estava lá, e o Yolando, que era o gerente da área, passou bem na hora que estava descarregando a antena. E aí foi aquele vucu-vucu, né? Por que a antena veio? O projeto não tinha sido postergado, vai ter que ficar aí, né? E aí eu falei para você, aí eu fui atrás de você, eu falei, Flávio, o que eu faço? Olha, eu trouxe por causa disso, ó. Eles cancelaram, tem menos de 24 horas que eles cancelaram a hora, tentando justificar. Aí você colocou a mão no meu ombro, assim, você falou, calma, senta aqui. Aí eu sentei, você começou a montar uma tabela, assim, e falar, ó, quanto custa essa antena? A gente tem que mostrar o impacto, né? Pensa assim, não adianta você justificar, colocar um e-mail escrevendo tudo que aconteceu, que não deu tempo, porque já estava no frozen period, não sei o que, tá. Tem que mostrar o dinheiro. Mostra que apesar de ser grande o trambolho, o impacto não é tão grande assim. E a gente vai tirar. Então isso eu guardei muito, sabe, Flávio, que você me falou. E eu falo isso para todo mundo com quem eu converso. Olha lá, Cris, o Wellington que nos levava para ver as antenas no estoque. Era isso mesmo. Olha, a Cris está aqui. A Cris é a Biluca, né? Oi, Cris. Saudade de você. A Cristiana Navarro e a Soninha foram minhas professoras e eu era coordenador delas lá e elas me adotaram. Se elas não quisessem me aceitar, elas tinham mais moral que eu. Podia ter chego lá pro Yolanda e falado, não, com esse aí eu não trabalho, não. Nossa, era doideira lá. E era isso mesmo, o Wellington vivia olhando, né, o que tinha no estoque, como é que tava também, né? E ele já ligava na hora, né? Então, eu lembro muito disso, que na hora eu fiquei desesperada, porque a Cris não tava lá, e eu falava, meu Deus do céu, e aí você me acalmou e você falou, olha, vamos mostrar, o cenário não é tão ruim assim. Aí colocamos o valor, apesar disso, o valor da antena não era alto, né? Ela chamava mais atenção pelo tamanho do que pelo valor. Então isso me marcou muito, sabe, Flávia? É uma lição que eu levo até hoje. Nosso pimpolho lá. Por isso que é o que você estava falando. Como é que você falou que você era... O que você falou? Que você era chaveirinho, não? Eu era mascotinha lá. Eu era mascotinha. Mascote, você falou. Era muito legal. Não, mas eu lembro assim de você, né? De todo mundo falar de você muito ativa, muito esperta, muito... eu tenho sempre tive essa feeling assim, né? Se eu fosse lembrar da Cibele, era esse, né? De ser muito esperta, muito proativa, muito ativa, né? Por isso que você não me surpreende você ter chegado onde você chegou, né? E você fala disso daí, né? Sempre foi minha característica, né? De ser muito racional, de ser muito objetivo. Eu não sei também com quem que eu aprendi isso, mas provavelmente foi ali com o Rogério Iude, o próprio Yolando, né? O Yolando era um cara assim que... Tá, tem um problema? Tá, qual que é o problema? Qual o problema? Tá, e qual que é a solução? Tá. Então eu sempre fui treinado, né, também lá dentro da Ericsson a isso e falar assim, ó, deu problema? Deu, tá aqui o valor, tá aqui a ação, daqui 3 meses a antena sai. E vamos parar de chorar aqui, né? Eu acho que eu tava lendo um livro hoje, eu até fiz um post, e que o livro fala sobre o mundo corporativo, né? Esqueci o título do livro, negócio de serpente. E lá fala da culpa, mais esperto que serpente, alguma coisa assim. Mais esperto que serpente. Aí tá lá o negócio da culpa, né? E da fofoca e tal, mas o negócio da culpa fala muito disso. Né, de você não ficar procurando culpado, né? Porque tem o gerente que procura, ou a pessoa dentro da empresa que procura um culpado, é aquele cara que, pô, ele não tá aprendendo com o erro, ele não quer errar, ou ele tá pensando só em fazer o feijão com arroz e não arriscar. E o gerente, e aí tem o gerente risco, né? Que quando fala gerente, assim, pode ser qualquer pessoa, né? A pessoa risco, que é a pessoa que olha a oportunidade, arrisca, dá certo, beleza, deu errado, aprende com aquilo, né? Então, assim, a gente fazia tanta coisa ali no nosso time do Minilink, era
o nosso time era bom, hein? A gente, Nossa, pô, reduziu o estoque, a gente atendia a demanda explodindo, a gente exportava a placa, eu lembro era com a doideira. Soninha, com a Cris, quando eu cheguei da Suécia, a gente tinha, sei lá, 10 milhões de dólares em estoque, a gente reduziu para menos que 5, e a gente girava redondinho ali, a gente reduziu o prazo de entrega. Então a gente, às vezes, errava, pô, né? É. Então, assim, para mim era tudo muito novo, né? Eu não tinha essa visão estratégica, essa experiência que vocês tinham. A minha experiência era dali da produção, né? Eu lembro que até na produção eu sempre fui muito inconformada com as situações, né, Flávio? Hoje eu como líder, hoje assim, eu procuro sempre explicar tudo bem, deixar bem explicadinho, ter certeza que a pessoa entendeu, sabe? Porque eu tive muito essa dificuldade. Eu lembro que uma vez eu estava na produção ainda, e a gente de produção tem metas, né, para testar placa, essas coisas todas. E eu lembro que o meu supervisor era o Roberto Wagner, não sei se você lembra dele, um altão lá, junto Eu com o meu lembro, a moço. gente andava de bicicleta junto. Então. E assim, eu era inconformada. Por que eu tinha que testar 10 placas? Né? Por que eu não podia gastar 10 minutos reparando uma placa lá? Aí eu lembro que uma vez, eu acho que eu estava um pouco lenta, né, para a linha, porque era uma linha de produção, né? Então testava uma parte, vinha para a bancada, testava outra. Eu era a última que testava todo o conjunto que tinha passado. E aí eu não estava conseguindo render. Não lembro o que aconteceu. Naquela época eu fazia faculdade, eu tipo, chegava na Erickson 6 horas da manhã, ia direto para faculdade, chegava em casa meia-noite, que eu estudava em Taubaté e morava em Pinda, na casa da minha avó. E aí, nossa, eu tava na produção às vezes muito cansada. E aí o Roberto vai e falou assim: Beri, você não tá rendendo, você não tá rendendo. Aí o Orlando passava lá, olhava, mostrava o painel, tipo, não tá indo, né? Aí eu peguei e falei pro Roberto: manda o Orlando vir testar aqui a placa para ele ver como é que é. Manda ele vir para ver se é fácil. Não é fácil. Aí, aí o Roberto olhou pra minha cara bem bravo assim: Sibeli, se o Orlando fosse testar a placa, ele não era gerente. Se ele tivesse que saber por que eu sou. Então, sabe? Depois eu falei: putz, é mesmo, né? Cada um tá no lugar porque sabe uma coisa, né? Eu tô aqui porque eu sei testar a placa. O Orlando tá lá porque ele sabe ser gerente. Mas Então, a produção é difícil mesmo, né? Pauleira, né? Porque. é. E acho que você não tinha o perfil para ficar em produção, né? Porque você queria fazer algo mais, né? Você queria. Tanto é que foi o caminho que você. Hoje, liderar pessoas. Acho que Sim. a pessoa de produção ela tem que gostar daquela tarefa, né? Normalmente, quando a pessoa quer interagir com outros, como você sempre foi. Você É, perde o foco, né? Você não consegue ficar ali fazendo. Eu nunca exatamente. serviria para trabalhar. Eu nunca serviria para trabalhar. Quer ver outra profissão? Às vezes eu vou no mercado e fico vendo a caixa no mercado. Eu falo, meu, se eu tivesse esse trabalho, eu ia dar um murro nos clientes aqui. Porque é impossível. Não, pô, ficar o dia inteiro passando a caixa ali. Meu, para mim não dá. Eu É, tem, preciso ter criatividade no trabalho. eu acho que assim, em algum lugar eu já li assim, as pessoas elas têm aptidão para aquela coisa mesmo, cada um se descobre É, conforme vai, né, agindo. E eu, como eu falei, a produção para mim foi ótima, tanto que eu fiquei um tempo ali, né, fiquei 2 anos trabalhando ali. tem pessoa que adora, né? Tem pessoa que deve adorar de trabalhar como caixa lá para ela, casa perfeita, que ela às vezes não gosta de relacionar com pessoas, às vezes não quer incômodo, quer só ficar Exato. ali, fazer Tem, o e tem trabalho e ir essa embora. pessoa. E tem essa pessoa. Eu vou te contar algumas passagens também que eu tive essa experiência também de trabalhar meio que focada em alguma coisa e não funcionou. Então, assim, aí eu fazia faculdade, eu sempre acreditava que eu podia fazer mais, sabe, Flávia? Eu falei, não, eu tô fazendo faculdade, eu tenho que fazer jus, né? Eu tenho que ir atrás de alguma coisa. Então, eu praticamente pedia mesmo pro pessoal pra Soninha, ó, se tiver uma chance, me chama. Pra você ter uma ideia, naquela época, eu acho que você não vai lembrar. Você lembra da Adriana, que era secretária? Lembro. Então, eu gostava tanto de fazer as coisas, eu queria tanto entrar nesse meio administrativo, que até substituí ela no dia que a sogra dela morreu, eu fiquei lá sendo secretária. Eu aprendi o serviço dela assim em 8 horas, fiquei um dia com ela. Tinha ela e a Nice, e eu que ficava lá e passava a agenda do Yolando e fazia as coisas da área, sabe? Então, eu sempre gostei de ajudar, eu sempre gostei de estar nesse meio administrativo, né? Ah lá, Aline. Olha Oi, lá, a Aline. Cia é people. Ela sempre conheceu o fornecedor e sempre foi simpática a ponto de saber se o vendedor tinha filho, se tudo a família estava bem. É mais ou menos assim, eu acabo me tornando
amigo do Mas seu e aí, depois. Sibeli? Aí você tava lá, a gente ficou, aí eu fui para a Suécia, né, em 2005, aí não soube Isso. mais de você, né? Então, aí Aí, na Ericsson. que é... Então, daí naquela época, Flávio, eu fiquei, você foi para a Suécia, eu fiquei mais um tempo ali, né, no planejamento, e aí eu consegui uma vaga já para trabalhar em outra área, que foi no time do Lessa, já era o time de. Eu acho, como é que chamava o time deles mesmo? Era o pessoal de. Nossa, eu esqueci. Order Management? Order Management, isso, é o pessoal que já era comercial, né? Eu acho que entregava as ordens, faturava. E aí eu fui trabalhar no time do Aloysio Ricardo, que era a parte de KPIs e suporte àqueles sistemas que tinham todos lá, né? Só que daí começou a entrar numa época já, isso já era 2001, 2002, quando começou a vir aquela crise da época da tele, né? E aí foi quando eu enfrentei meu primeiro, né, meu primeiro momento fatídico, vamos dizer assim. Eu estava no final da faculdade, faltava 2 anos ainda, no penúltimo ano da faculdade, e aí eu fui mandada embora. Porque começou a Ericsson mandar muita gente. Eu lembro que no dia que eu fui demitida, foram demitidas 35 pessoas. E a Não, gente mas entrou então numa. eu ainda tava lá, porque eu peguei isso aí, peguei essa fase ruim lá. Eu não sei, Foi por porque isso daí que eu eu lembro. também comecei a procurar outras coisas, porque em 2004, assim, eu comecei a procurar outras coisas porque eu via que não ia ter mais aquela crescente, né, no mercado de telecom e tal. Então você saiu antes. Eu saí, foi no dia Quem, 17 de quem foi? agosto de 2002. Eu lembro, eu demiti muita gente também ali. Eu demiti o Luiz Roberto, Nossa, a é. gente demitiu muita gente Foi ali uma fase muito difícil na Ericsson, né? E ainda mais né? porque lá, eu acho que a gente tinha um clima muito bom lá, né? Nós éramos que nem família, né? Eu, pelo menos, eu lembro com muito carinho de todo mundo, a amizade, eu tenho grandes amizades até hoje, né? A Elaine Molica que tá aí, a gente se fala até hoje, a Zilda, eu criei, nossa, muitos amigos que eu tenho contato até hoje. E foi muito dolorido. Eu lembro que na época quem me mandou embora foi o Oswaldo, não sei se você lembra dele, eu trabalhava no time dele, ele e o Lembro. Andréas. E aí eu lembro da Dani Pires, sabe? Porque a Dani Pires era minha cliente interna, vamos dizer assim, mas a gente era muito amiga. E ela e o Luiz Ricardo, assim, desesperado, começaram a colocar tudo dentro de uma sacola. Então, leva tudo. Leva as canetas, leva broche. Então, foi um momento, nossa, muito marcante, sabe? E naquela época, tudo que eu tinha era o trabalho da Ericsson. E tudo que eu ganhava ia para a faculdade. E às vezes nem dava. Tinha mês que eu pagava a faculdade, tinha mês que eu não conseguia pagar. E aí, naquele momento, eu falei: nossa, eu vou receber um dinheiro que dá para pagar o que estava para trás atrasado, mas eu não tinha dinheiro para pagar o que estava para frente e ainda faltava 1 ano e meio. E aí, Flávio, nossa, eu fiquei desesperada. Eu falei: poxa, o que eu vou fazer? Nas primeiras semanas, eu tratei de, sei lá, falar para minha avó: vou pegar um dinheiro aqui, vou fazer sanduíche natural, vou levar na faculdade, vou vender, e todo o dinheiro que eu conseguir, eu vou pagar o passe. Vou guardando. Então, eu sempre fui me metendo em umas coisas dessas. E aí eu lembro que uma empresa de essências e fragrâncias lá de Taubaté precisava de um estagiário na área de manutenção. É aquela área que cuida das máquinas na fábrica, né? Motor trifásico, motor, né, caldeira, parte de utilidades. E eu me candidatei e o rapaz gostou de mim. Aí eu fui. Só que eu sabia que não era aquela área, né? Eu não tinha entendido. O que eu tô fazendo na área técnica? Sempre, né? Fui administrativo, mas estava legal. Eu já cheguei organizando a casa, porque era tudo homem que tinha na área, tudo perdido em ordem de serviço que ainda era impressa, né? E eu cheguei arrumando tudo, organizando, colocando na pasta, como se fosse limpar a casa. Eu lembro que ele falou assim: nossa, mas você já fez tudo isso? Eu falei: já fiz tudo. Já está organizado, as ordens que estão precisando atender, isso aqui é o que a gente tem que fechar no sistema. Só que ali eu não fiquei um mês, Flávia, porque daí a Votorantim Celulose e Papel, que foi aonde o Antunes, né, o Jorci comentou aí que ele me conheceu, ela estava num programa de expansão. Foi logo que o Lula começou a ser presidente e a gente ia exportar muita celulose para fora do Brasil, e a Votorantim comprou a antiga fábrica da Papel Simão, em Jacareí, e eles estavam com um programa que chamava Mecatrônicos. Eles queriam contratar engenheiros que não haviam sido formados ainda, mas não era um programa de trainee. Então, eles fizeram um puta de um evento, assim, lá dentro de um auditório que eles tinham. Tinha gente com mestrado, MBA, eles não importavam se o cara estava formado ou não estava. O programa era 12 mecatrônicos, ia chamar mecatrônicos, para poder ajudar nessa parte de automação. Era tudo coisa de ponta, né? Só que na hora que
o chefe de lá começou a falar, olha, a vaga é para isso. Ele mostrou tudo que era bom. Mostrou salário, plano de benefício e tal. Depois ele pegou e veio com a parte. Só que é para trabalhar no chão de fábrica. A pessoa que entra aqui vai comandar uma parada geral. Então vai ter que ir lá e acompanhar terceiros. Vai ter que colocar bota, vai ter que ficar no meio do... Eu esqueci como é que chama lá. Há um líquido que sai depois que você cozinha o eucalipto. Sai um líquido muito... Ele impregna no corpo inteiro, né? Flávio, sem brincadeira nenhuma, mas começou a galera a sair de dentro do auditório. Muita gente não ficava. E aí eles falaram assim, ó, quem quiser traz o currículo aqui na frente. Quem tiver interesse, quiser enfrentar o desafio. Aí eu lembro que eu dei uma cutucada no amigo meu, falei, vambora, a gente vai conseguir. Fomos lá, colocamos o currículo na caixinha lá, e não deu outro. Uma semana depois chamaram a gente para participar do processo, né? Então tinha uma Mas aí já não é de estágio. Não, ele não era estágio, era efetivo. Era efetivo. Aí você pegou. Aí eu peguei. Aí depois eu falei assim, olha só como o destino é safado, né? Ele me colocou para estagiar numa área de manutenção e depois me deu uma oportunidade para trabalhar na área de manutenção de fábrica de verdade, né? Então, eu em um mês... Lixívia, obrigado, Antunes. Isso mesmo. O Antunes está aí, ó. Aquele negócio tinha que botar a bota e lá subir na torre do digestor, né, Antunes? E eu aceitei e fui. E fui com tudo. Foi muito legal. E aí, você ficou quanto tempo lá? Fiquei na Votorantim 2 anos e meio. Olha, 2 anos e meio. aonde era? Lá em Jacareí? Lá em Jacareí, lá quase na saída para Carvalho Pinto, chegando em Guararema, no finalzinho lá. Uma fábrica maravilhosa. Era sensacional. E lá também foi muito bacana, porque eu era, acho que uma das poucas meninas no meio de um monte de homem, né? Engenheiros, né? Então, eles não tratavam, não era porque eu era menina que eles me tratavam feito menininha, não. Vai lá, Sibeli. Tem que olhar a parada lá dos caras que estão lá tomando conta do motor e eu lá fazer o checklist lá. E os caras te respeitavam? Os terceiros? Olha, respeitava porque eu sempre acreditei muito assim. A gente também tem que se impor, né? Eu, graças a Deus, eu Mas sempre... mas tinha uns caras que deviam dar umas peitadas, você dava peitada de volta, né? Eu dava de volta, eu dava. O cara vinha com uma Se fosse um homem, né? se fosse um homem, acontecia do mesmo jeito. Né? Porque se o peão peita o homem, ele vai peitar a mulher com mais confiança ainda. Então tem que peitar de volta. Naquela época, as brincadeiras com mulher eram meio estranhas, sabe? Então, os caras já iam com o intuito, assim, terceiras intenções, não vou nem falar segunda, sabe? Mas aí eu chegava... Então, vamos pegar esse gancho aí, né? Que você é mulher e hoje tá muito, todo mundo fala muito da questão de diversidade, que mulher não chega no topo, por que não chega? Qual que é a sua opinião? Porque você chegou, você se desenvolve e você não tem medo. Isso é uma coisa que é inerente, né? Porque o homem, para chegar, ele também tem que peitar. Então, assim, às vezes eu tenho uma... É lógico que eu acredito que precisa ter mais mulher. Pô, tudo começa porque, né, você vai numa sala de engenharia, já é menos mulher. Então tem que ter mais mulher dentro da sala de engenharia, tem que ter mais mulher dentro da sala de administração, né? Então, assim, tem tudo isso. Mas, do mesmo jeito que o homem tem que ir lá e brigar pelo espaço, a mulher também tem que brigar pelo espaço, né? Então não é fácil, né, para ninguém. Né? Eu acho que a gente vai precisar de uma outra live para falar disso, porque eu acho que assim, Flávio, eu senti na pele, sabe? Isso de você trabalhar no meio de muitos homens, mas assim, como eu falei, eu sempre me impus, né? Eu tô aqui para trabalhar, eu não tô aqui para perder tempo, eu tô aqui para fazer a mesma coisa que você tá fazendo. Então, eu sempre ganhei muito o respeito de todo mundo que estava à minha volta, sabe? Mas existe, sim, um bloqueio para a mulher, né? Eu acho que mais uma questão cultural, vamos dizer que isso está mudando hoje, então vem lá de trás da educação que a gente recebia dos nossos pais, né? Eu acho que a gente como mãe, eu me coloco como mãe, eu tenho um filho de 13 anos, né? Então, hoje eu educo meu filho para ele me ajudar, sabe? Tá em casa, vamos dividir o serviço. Não tem né, o ditado simples que a gente sempre ouve, homem não chora. Não, homem chora, sim. Homem também tem que demonstrar o sentimento. Então, eu acho que essa coisa de ser difícil para a mulher chegar numa gerência, numa liderança, hoje já não existe mais. Hoje a mulher também está empeitando igual, mas antigamente realmente tinha essa dificuldade,
por questões mesmo de educação, sabe? Você sentia que chefes seus te preteriam ou te olhavam com menos competência do que outros homens, ou isso não acontecia? Senti isso sim, Flávio. Eu senti isso. Tem um episódio, né? Então. Mas era gerente bom? Era chefe bom? O cara era ruim mesmo e ele era ruim também com homem e ruim com mulher? Não, ele era meio puxado com mulher, assim, sabe? Eu vou contar pra você esse episódio. Eu trabalhava na área de defesa. Então, depois que eu saí da Votorantim, né? Minha passagem lá, eu fui pra Embraer. E nessa chegada em Embraer, Na Embraer eu era o trabalhei quê? na área. Era administrativa já? Então, aí lá eu voltei para a área administrativa. Lá eu voltei como compradora. Eu tive uma excelente passagem na Votorantim. Eu fiz um trabalho enorme. Depois de trabalhar na linha mesmo, né, com a manutenção, eu fui fazer. Eu cheguei no pessoal do almoxerifado, pedi uma ajuda lá, pedi uma licença. Falei, ó, eu cuidava dos motores trifásicos. Eu falei, eu gostaria de catalogar os motores mais obsoletos que estão aqui e arrumar esse depósito. Aí eu lembro que o gerente do almoxerifado falou, pode ir. Então, eu fiz um trabalho legal, montei um catálogo de motores trifásicos. Eu lembro que, na época, isso trouxe um save totalmente inesperado. Tudo de equipamento que eu separei, o catálogo que eu montei, a gente conseguiu vender no mercado, trouxe R$500 mil, né, em 2004, né, para Votorantim. Foi muito bacana. E aí, depois disso, eu consegui essa oportunidade na Embraer para entrar na área de compras. Voltei para o mundo de compras, supply chain, mas na área de defesa. Então, eu tratava com fornecedores de Israel, um monte de lugar, tratava com... Nosso cliente era a FAB, né? A Força Aérea Brasileira. E o meu chefe, ele veio desse meio, né? E aí foi ali também que eu fiquei de 2004 até 2006, quando eu engravidei do meu filho, né? E eu lembro de um episódio muito ruim, sabe? Isso foi o que me doeu muito, porque depois que eu tive filho, eu lembro que eu voltei de licença, eu já não cuidava daquela mesma carteira, me colocaram para fazer um serviço que estava parado há muito tempo, tipo, tinha um monte de equipamentos que estavam em reparo por vários lugares do mundo e eu tinha que começar a caçar e procurar para prestar conta para o cliente. E aí eu lembro que eu tinha que preparar um relatório para entregar e a gente ia ter uma reunião, só que eu cheguei na sala antecipado. No que eu cheguei na sala, a sala do meu chefe era um pouco funda, eu escutei ele conversando com a minha supervisora e falando assim, mulher depois que tem filho, fica bem devagar, né? Ela não dá atenção mais pro trabalho como dava antes, né? Demora para fazer as coisas, né? Aí eu parei na porta, assim, fiquei naquela aviso que eu tô entrando, no aviso, mas na verdade subiu um sangue de raiva, né? A minha vontade era falar assim, você tá falando isso baseado em alguma coisa que você viveu, né? Aí eu bati na porta assim, eu falei, realmente o trabalho vai deixar de ter o mesmo interesse para a mulher. Afinal de contas, eu tenho um filho agora, né? E realmente a minha coisa mais importante na minha vida é o meu filho. Falei, bom, mas o relatório tá aqui. E começou uma reunião. E aquilo que surgiu um climão, né, Flávio? E aquilo eu falei, bom... Mas você sentiu que ele ficou... tipo, ele se tocou e ficou arrependido do que ele falou? Ele pensou se... Não, ele não ficou arrependido. Aí ele pegou assim, que bom que você já fez. E continuou como se não tivesse falado nada. E depois de um tempo, bizarro, a minha supervisora, que era mulher, estava ali com ele, veio falar comigo, Sibeli, você não devia ter, né, respondido daquele jeito, veio toda aquela coisa de dedo. Ela, olha, enquanto eu estou aqui, eu garanto que você vai estar aqui comigo, eu gosto do seu trabalho, mas eu não posso te garantir depois. Aquilo já me deu sabe? Eu falei, aqui não é o meu lugar. Aí você ficou quanto tempo na Embraer? Nessa primeira fase, eu fiquei de 2004 a 2007. Foram 3 anos. Caramba, bastante. E aí, naquele momento, sabe, Flávio, depois que ela falou ainda aquilo pra mim, que eu não devia ter falado daquele jeito, mas que ela tava ali, enquanto ela tivesse, ela me segurar, eu voltei pra casa pensando, eu falei, eu preciso achar um outro lugar. Isso não tá legal com os meus, né, com os meus princípios, eu precisava... E aí eu comecei a mandar currículo para um monte de lugar. Eu sou muito assim, quando a coisa começa a me incomodar, eu acho que a gente sempre tem que aprender, né, o que aprender. Naquele momento eu sabia, assim, que eu tinha que aprender que eu jamais iria desrespeitar uma pessoa que tivesse filho. Seja mulher, seja homem. Porque o homem também, ele, né, despende bastante tempo com o filho em casa, dá atenção para a mulher também. E eu comecei a procurar, foi quando apareceu a Ericsson de novo na minha vida. E aí eu voltei para lá. Só que aí, nesse momento, Flávio, foi assim... eu acho que eu peguei coisa demais do que eu poderia avançar. A Soninha também tá aqui, né? A Sônia e a Celina, ó. Olha, Soninha.
Eu não sei se você estava aqui quando a gente falou de você aqui, Soninha, contando histórias. Ô, Soninha, professora, coisa linda. Mas aí, Flávio, eu acho que nesse momento que eu voltei para Ericsson, eu abracei um mundo maior do que eu podia aguentar, sabe? Eu tinha acabado de voltar à licença maternidade, então eu estava voltando para Ericsson, que eu me sentia em casa, mas numa área diferente, era uma área de demanda, de S&OP, né? Não era o que eu estava acostumada a fazer com as meninas, não era o que eu estava acostumada de tratar com o fornecedor. Aí é aquela ponta que a gente estava falando lá atrás, né? Você tem que trabalhar mais concentrado, porque é uma responsabilidade grande você traduzir, né? O forecast de cliente para o bill of material para a produção. E aí foi muito difícil para mim. Aí essa volta na Ericsson não foi tão boa quanto na primeira fase, sabe? E aí, filho ficando doente, né? Tendo que Você lidar. ficou pouco tempo, né? Fiquei pouco tempo. Aí eu fiquei um ano. E aí foi nesse momento que eu achei assim, eu não estava aguentando. E aí eu pedi demissão. Cheguei pro meu chefe na época e falei, olha, infelizmente eu não estou conseguindo dar o que eu sei que eu tenho potencial para oferecer. Tá muito cansativo para mim. E foi aí que eu dei um passo atrás na minha carreira, sabe? Depois disso eu fiquei praticamente, acho que uns 6 meses parada. Cuidando, meu filho ficou muito doente, ele tinha bronquite, bronquiolite, aquelas coisas todas, fizemos um tratamento. Mas eu também, por conta dessa minha energia, né, eu não consegui ficar muito tempo só dentro de casa. Então, uma hora que meu filho ficou bem, que ele sarou, voltei para o mercado de novo para procurar de novo uma oportunidade. E aí surgiu de novo o que na minha vida? Embraer de novo na minha vida. Só que daí eu fui para outro lado. Aí fui para o lado da aviação civil e tive, eu acho que, o melhor chefe da minha vida até hoje. Sabe? Como é que é o Eu nome falo que é dele? o Rodrigo Garbelotto. Rodrigo Garbelotto. O cara é sensacional. Sensacional. Travou um pouquinho aqui agora. Deu uma travadinha. Como é que é o nome dele? Como é que é o Rodrigo nome dele? Garbelotto. Legal. E aí, por que que ele era um bom chefe? E aí, porque assim, ele era muito, ele puxava a turma mesmo para desenvolver, sabe? Ele queria, ele era muito. Travou de novo, né? Vamos ver se volta. Opa, voltei. Você entrou ligação? Não, apareceu aqui que estava com baixa qualidade da conexão. É. Então, Eu tô no. você É falou que outro. ele desenvolvia o time, Ele desenvolvia muito o time. mas Ele ele era puxava o preocupado. time, ele demandava. Puxava, demandava muito, 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 muito. Mas ele, assim, ele puxava o melhor que cada um do time tinha. E ele conseguiu montar um time de muita sintonia, sabe? E eu falo que ele foi muito bacana, porque não é fácil você, na posição de líder, ter uma pessoa no time que você coloca um monte, demanda um monte de responsabilidade, e de repente, né, ela tá lá em cima e dá aquela caída, né? Por que que eu dei aquela caída? Foi quando entrou a separação na minha vida. Então eu já estava ali quase um ano, no final do ano, praticamente, quando aconteceu toda uma reviravolta, veio um divórcio para minha vida e me tirou praticamente do equilíbrio, né? E a gente estava numa crise, faltando peça, todo mundo no time indo para o fornecedor fora do Brasil, para a Bélgica, trocando. E eu naquele turbilhão, né? Eu fazia exatamente o mesmo que precisava para não parar a linha de produção. Aí chegou um dia que ele falou assim, Sibeli, eu preciso de você. Todo mundo do time já tinha ido para fora para fazer diligência no fornecedor e não tinha. Ele falou assim, eu preciso de você. E eu em casa pegando fogo, você sabe, aquela coisa doida que só quem passa por separação sabe. Aí, mas era a oportunidade que eu tinha esperado a minha vida inteira, porque ia ser a minha primeira viagem internacional para fornecedor. E aí ele pegou e falou assim, eu preciso que você vá para a Bélgica. E eu preciso contar com você. Eu falei, ai meu Deus do céu. Aí ele falou assim, eu sei que você consegue. Eu falei, não, eu vou conseguir.
Ele falou assim, você precisa me prometer duas coisas. Eu o quê? Você não vai se jogar do prédio, do hotel, e não vai cortar o pulso, porque trazer alguém de fora para cá é muito difícil. Aí eu falei assim, não, pode deixar que eu não vou fazer isso e vou dar o Aí meu que a melhor. sua, aí você já tinha separado, só que você tinha seu filho. Aí você deixou seu filho com Não, sua mãe, o que você fez? não, eu não tava separada ainda, eu tava naquele turbilhão de Tava no vai, não vai, processo. vai, não vai, no processo. Quem ficou com meu filho foi o meu ex-marido, né? Aí meu chefe veio com a notícia. Você vai ter que ficar lá 45 dias. Ixi. Mas Falei, deve ter sido caraca. bom, deve ter sido até bom para você no final das contas, para você poder, longe, né, de ter que chegar em casa todo dia com seu ex-marido, refletir e falar que você queria mesmo separar, né? Exatamente, Flávio. Exatamente isso que aconteceu. De repente eu me peguei lá fora, sabe? Falei, poxa, uma empresa feita a Embraer colocou, né, sobre para mim a responsabilidade de vir aqui, tirar a peça para poder sair os aviões que eram importantes pra gente pra caramba naquela época, né? Esse ano era 2011, né? Eu falei, não, eu vou ter que dar o meu melhor aqui. E a gente tinha que dividir entre peças para produção e peças para pós-marketing, né? Então foi um período de muita reflexão, muita reflexão. E aí, Você como a Lívia ficava lá fala, dentro do fornecedor para garantir que estava saindo peça da produção para eu ia mandar? na linha de produção acompanhar o plano. E o que Eu, aconteceu com esse fornecedor? Era tipo, teve uma crise de componente ou... alta demanda do mercado Ah, da Boeing. Então teve uma entendi. grande da Bombardier. E aquela época era uma época que a gente estava lançando o 190 e a demanda explodiu. Você tinha contato com o Flávio Tavares lá na Embraer? Não, porque o Flávio era da área de aviônica. Então ele cuidava da Ah, parte de motores e painéis, a parte elétrica, vamos dizer assim. E eu era da parte de estruturas. porque o Então Flávio eu tinha era umas histórias o Flávio tinha umas histórias dessas aí também de ir em fornecedor arrancar peça, não sei o quê. é costume da Embraer isso. Lá não aceita comprador sentado na cadeira, não. Vai atrás do fornecedor, traz a peça no braço se precisar. Então, assim, e eu cuidava, Flávia, olha só a peça que eu cuidava. Era a fuselagem central. É o centro do cachimbo ali, onde encaixa as asas. Então, você imagina faltar aquelas peças para montar, para entregar. Então, e aí eu fui lá para fora. A Felícia tá aqui, ó, dando risada, ela lembra dessa história, né? Fiquei 45 dias lá, e mandando peça pro Brasil, e só via meu filho por Skype, né? Só que foi o que você falou. Lá fora eu fui muito bem recebida pelo pessoal do fornecedor, tanto que são meus amigos hoje, até hoje. Eles vêm para a Embraer, me ligam, vamos se encontrar, a gente se encontra lá em São José, agora está um pouquinho distante, mas... E foi muito bom para eu refletir exatamente sobre isso. Eu estava lá com uma baita responsabilidade, por que eu ia ficar aqui sofrendo, né? Para um casamento que eu acho que quando um não quer, não dá para dois forçar, não dá para forçar, né? Tem aquele velho ditado, né? Mandurinha só não faz verão. Então não adiantava só eu brigar, né? Com, com aquele relacionamento, né? Então quando eu voltei decidida mesmo, e foi ali que eu bati o martelo e me separei. Então, assim, por que eu falo que o Rodrigo Garbelotto, ele era um grande chefe? Ele arriscou colocar uma pessoa que estava passando por um momento emocional, e hoje a gente vê, não é todo mundo que consegue administrar isso, né, Flávio? Hoje, você tem Ele era. E por que ele sabia que você estava passando pelo esse momento? Porque você contou em algum momento para ele que você eu estava. contei. Não, eu contei, porque tinha momentos assim, Flávio, que eu chegava na sala, eu só conseguia chorar. Eu sou muito. Como é? Eu sou muito emocional, sou muito transparente. Quem me conhece sabe, sabe? Quem me conhece sabe muito bem que eu sou totalmente coração. Então, era muito difícil, não É tinha uma engraçado, coisa. porque eu, quando me separei, ninguém sabia. Ninguém ficou sabendo de nada. Eu ia, trabalhava, pauleiro, mesmo jeito. Aí, É, quando eu me separei, dia que eu tive que sair de casa, aí eu tive uma crise de hérnia, né? Que eu acho que é bem emocional, né? Porque sim. acho que talvez exatamente por isso, por eu não demonstrar e não falar nada para ninguém, eu acumulou tudo e deu uma crise de hérnia em mim. Eu fiquei 15 dias sem andar. Aí é que aí eu falei com meus dois chefes, né? Eu falei com meus dois chefes e não falei para minha equipe, não. Aí depois, com o tempo, eu fui falando para minha equipe, que tinha uns dias que era mais baque, eu falava com quem estava mais próximo. Mas você contou para um, todo mundo sabia, né? Que eu É, tinha separado. Mas eu era meio durão nessas coisas, eu não
levava nada pessoal para o trabalho e levava pouca coisa do trabalho para a vida pessoal também. Apesar que já tive crises no trabalho que eu compartilhava muito com a Samantha, né? Que era minha ex-esposa. Ela sabia e eu me abria com ela, né? Mas com amigo, com pai e mãe, eu não me abria com ninguém. É personalidade, né? É personalidade, Flávio. Eu já acredito, assim, que você não consegue separar o ser humano do profissional. Eu também acho. Hoje eu estou muito mais ligado nisso, né? Tentando estudar muito mais essa coisa da emoção, né? Inclusive, eu tenho feito, né, uma terapia e refletido muito sobre minha carreira e as emoções que eu vivi para tentar reconstruir a minha carreira com base nesse lado mais emocional. Porque eu aprendi que quando a gente não toma consciência da emoção, você perde muito da memória. Né? Uhum. A gente, eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente fixa a memória com base na emoção. Então, é por isso que você lembra de grandes dores e você lembra de grandes momentos de felicidade. Porque ali você marca, o resto você esquece, né? A nossa memória não lembra de coisas assim do cotidiano, né? E isso daí é uma coisa que eu fico pensando assim, porque muitas vezes eu segurava a emoção, né? Eu sempre fui muito assim, racional, e eu tenho pouca memória às vezes de coisas, sabe? Até de conquistas, assim, coisas muito importantes. Eu achava que aquilo, eu não podia sentir uma emoção muito grande, porque para mim tinha que ser normal, né? Pô, se eu conquistei isso aqui é porque eu trabalhei muito e veio. Vamos pro próximo. Eu não comemorava, sabe? Isso é ruim. Isso é muito ruim. Todo mundo aí, ó. Você teve uma pequena conquista, né? O seu filho tirou 10 na escola numa vez, ou ele tirou 7. Fala, parabéns, filho. Você tirou 7. Pá, comemora, porque é aquilo que vai ficar marcado na memória dele. Marcado para ele, exatamente. E eu sempre fui muito assim, Flávio. Tudo que eu faço na vida profissional, ela tá ligada ao momento de emoção, sabe? Eu acho que não seria eu se eu não passasse por um lugar e tocasse as pessoas, sabe? Eu acho que, como a gente, né, fala, tem que ter um propósito, né? O meu propósito é isso, é levar um pouco de atenção para esse mundo corporativo, é um pouco de emoção. Eu brinco que eu sou um pouco de incentivadora de emoção, né? Eu conquisto o meu fornecedor criando esse laço de empatia com ele. Então, eu falo, eu não gosto muito daquele perfil de sentar a bota no fornecedor. Meu perfil não é esse. Meu perfil é desenvolver um fornecedor que seja parceiro. Porque muitas vezes eu represento pouco para ele. Né? No spend, no faturamento dele, eu posso ser 1%, 4%. Então, eu acho que você tem que criar essa empatia, chamar o cara para o teu lado, fazer o cara acreditar no teu propósito dentro da empresa, porque às vezes você precisa muito mais. Então, eu falo que nessa trajetória eu fiz grandes amigos, eu desenvolvi grandes amigos e não só fornecedores, sabe? E fora isso, o time mesmo em volta, né, que trabalha comigo, eu tenho certeza que eu deixo uma marquinha em cada um deles, sabe? E levo um pouquinho de cada um, porque eu gosto muito de aprender. Essa troca emocional é muito boa. Porque o dia da gente é muito corrida, muito estresse, né? É meta que a gente tem que bater. A gente não trabalha em empresas, né, que tá ali só porque é bonitinho fazer o produto. Não, tem meta, tem um monte de coisa para atingir. Então, eu sempre acreditei nisso. Vai cair aqui a live, eu vou já encerrar, daí a gente já volta falando o que aconteceu depois da Embraer. Então tá bom. Tá? A gente já volta, pessoal. Beleza. Vamos para a segunda parte aqui do papo com a Cibele. Fala, Diegão. Vamos ver se a Cibele volta aqui. A Cibele realmente é muito querida, porque muita gente aqui na live hoje. Bem legal. Ô, Diegão, você tá no Brasil ou você tá na Argentina, cara? O Diego, lembra do Diego Flifley? Lembro, opa. Ele sempre tá lá. Vou chamar você, hein, Diegão, pra você fazer uma live comigo, cara. Você também tem Diego, história. show de bola. A gente trabalhou junto um tempão, né, Diego?
Sibeli, então, aí o que Então, aconteceu? Você separou então, e... Olha lá, ele tá lá em Buenos Aires. Aí. tá em Buenos Você Aires. separou e daí você ficou muito mais tempo lá na Embraer? Como é que foi? Eu me separei e fiquei na Embraer ainda mais 3 anos. Isso foi 2011, 12, não, mais 2 anos e pouquinho. 2 anos e meio. Aí veio aquela vontade, sabe? Aí eu me separei lá na Embraer mesmo em 2011. E quando foi 2012, final de 2012, veio uma vontade de explorar o mundo, sabe? Você querer sair daquele meio que você tava. E eu recebi uma proposta para ir para o Rio de Janeiro, para Macaé. Caramba. É. E foi engraçado porque foi uma Hunter, né, que me achou. Qual, Ela qual, foi muito. qual empresa, Sibeli? Acho que voltou um pouquinho pior a qualidade da sua internet. Você tá me enxergando bem ou tá meio embaçado? Não, eu tô vendo você bem. Tô vendo você. Eu tô embaçada? A sua imagem ficou um pouquinho. Acho que a qualidade da internet caiu um pouquinho agora na volta. Você tá na mesma internet? Agora eu voltei pro 4, tô no 4G. Tô no hotel, a internet do Ah, hotel agora, é um agora problema. melhorou. Ah, tá. O 4G melhorou agora. É. Qual Então, empresa mas que você foi lá em Macaé? eu fui para a Aker Solutions, é um fornecedor da Petrobras. E, ô, Sibeli, Fornecedor. como que eram essas suas transições? Você que procurou também mandou currículo? Como é que eram essas transições? Acho que o pessoal sempre quer saber, né? Como É, que ocorrem essas transições? então, essa para Macaé foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu tive contato com o Hunter, né? Tem muita gente que não acredita que o LinkedIn, através do LinkedIn, você pode arrumar emprego, né? Ah, imagina, tem muita vaga, eu mando muito lá. Mas não é verdade. A verdade é que às vezes a gente não sabe usar direito a ferramenta. O LinkedIn, ele deve ter uma lógica, vamos dizer assim, que quanto mais você divulga lá, mais você é visto. E eu sempre fui muito antenada nesse negócio, sabe? Tanto Instagram quanto LinkedIn, eu tô sempre ativa, conversando com as pessoas, né? Procuro responder todo mundo que tenta entrar em contato, sabe, Flávio? E aí foi a primeira vez que eu tive contato com uma Hunter. Eu vi lá Ela foi. o seu LinkedIn, você jogou o post lá, meu, bombou lá de comentário, visualização. Caramba, mulher popular. Eu tento dar atenção, porque é aquilo que eu falei para você lá no começo. Eu tento fazer para as pessoas tudo aquilo que eu senti falta durante essa trajetória, sabe? É muito ruim, às vezes, você tá precisando de uma ajuda, você não saber quem procurar, você mandar currículo, a pessoa, tá, manda aí que eu entrego. Não, eu mando, olha, eu sou sincera, sabe? Eu procuro ser sincera. O mundo hoje está muito, né? A internet mostra as coisas muito meio falsas hoje. Então eu procuro ser mais genuína possível. Eu pego o currículo da E é pessoa que o, me e é o, e é manda, o network, né? é Eu também, alimentar, eu né? também já arrumei fornecedor pelo LinkedIn, agora mesmo eu tenho um rapaz que me contactou, o Denis, a gente está desenvolvendo, a gente já se encontrou já umas 5 vezes, estamos desenvolvendo uma amizade, tem um potencial negócio. É. E foi ele que me procurou lá no LinkedIn assim, se eu não tivesse respondido ele, né, teria perdido essa oportunidade. O LinkedIn é excelente, é uma ferramenta excelente que muita gente ainda não descobriu, sabe? Então, daí nessa minha transição lá da Embraer para o Rio, foi uma Hunter bem abusada. Ela tentou entrar em contato, na época eu não via muito assim o LinkedIn, via, mas não prestava atenção nas mensagens que recebia. Ela ligou no meu telefone, no meu ramal dentro da Embraer. E eu achei que era trote, Flávio, porque eu achei que era um trote tipo do casinho que meu ex-marido tinha lá, que era do Rio. Eu falei, a menina vai entrar pra me atrapalhar, né? Aí a menina falou assim, não, aqui do Rio de Janeiro eu tenho uma proposta de emprego para você. Aí eu falei, nossa, faz o seguinte, deixa o seu telefone para mim, fala qual é a empresa que você trabalha, que eu vou entrar em contato. Aí fui na internet, pesquisei para ver se existia mesmo, se não tinha nenhum. Desconfiado. Ah, o povo é meio doido, né? Aparece umas histórias doidas assim também. Um dia a gente faz uma conversa das histórias doidas, né? Mas aí eu entrei em contato com a menina e era verdade. Era uma agência no Rio de Janeiro, né? Que eles estavam buscando um comprador sênior na época. E a proposta para ir para o mercado do petróleo era irrecusável, né? Era irrecusável. Eu lembro que, assim, você fez uma pergunta essa semana, né? Você já pediu aumento e tal? Eu usava minhas habilidades de compradora, sabe? Então, quando apareciam umas propostas assim, eu ia lá e tentava negociar. Era aí que eu ganhava os meus aumentos, sabe?
E eu lembro que quando ganhou quando essa moça fez essa proposta para mim, ela fez a pergunta clássica: qual é a sua pretensão salarial, né? Aí na hora eu pensei assim: ah, vou ir para o Rio, mudar, tal, tal, tal. Vou lascar uns 100% em cima do que eu ganho hoje. Eu lasquei e a mulher aceitou. É porque talvez tinha até mais na mesa, hein? Tinha, Flávio, com certeza. A Então, ó, inocência aqui. eu queria aproveitar esse gancho e falar duas coisas, né? Pessoal que essa questão de pedir aumento e tal, né? Quando você recebe uma proposta, né? E você vai no seu chefe e fala, ó, recebi uma proposta, mas assim, né? Tô considerando. Aí o seu chefe fala, não, quero que você fique. Opa, beleza. Aí você conseguiu uma boa situação, provavelmente ele vai tentar cobrir a oferta. Mas se você chegar lá e assim, quando você faz isso, você tem que estar com a convicção de que se ele falar não, você tem que sair, né? Exatamente. Porque se você chega lá e fala assim, você tem uma proposta, ele falar assim, putz, isso aí não dá pra gente cobrir. Aí você tem que ir embora. Se você ficar, não. você, né? Esse é o momento na profissão na carreira da gente que a gente não pode blefar. Não pode blefar. Não pode ficar com o joguinho, querendo achar que, não eu não quero ir para lá, mas é o salário, vou lá no chefe. Não é certo fazer isso. Tem a lei universal. E segundo, você vai correr o risco de o seu chefe vai falar assim, não dá pra gente cobrir a oferta. Aí você fica, ele vai falar assim, você veio aqui pedir aumento, então ele nunca mais vai te dar aumento. Porque, não, eu acho que nesse momento você perde a confiança que você construiu. E segunda dica, tá? Então, quando o Headhunter liga para você e fala qual sua pretensão salarial, a resposta é assim, não, o que o mercado está oferecendo. Você nunca dá um número, porque você não sabe qual que é o número que a empresa tem, né? E você que é compradora, né? Segredo de negociação é você nunca botar o número na mesa primeiro, né? Exato. O segredo de negociação não é você querer ganhar a negociação, né? Ninguém ganha a negociação. O segredo da negociação é você saber o ponto do outro primeiro, para chegar no ganha-ganha, né? Então, assim, quem coloca o ponto, você alinha a estratégia. Então, o segredo em toda negociação é você deixar o outro colocar o primeiro número na mesa. Eu acho legal isso, porque a gente faz muito esse exercício no MBA, né? A gente tem um professor de negociação que sempre coloca a gente nas mesinhas para negociar, coloca você uma hora do lado do vendedor, outra hora da coisa, e ele fala, a gente constatou isso, né, em exercício. A maioria das pessoas acha que assim, não, meu target é tal. Já chega falando o target. Mas você não sabe do outro, né? Você não sabe do outro, espera. O comprador, na verdade, não tem que chegar atacando, tem que chegar ouvindo. Né? É ouvir a história, é perceber. Eu falo que a negociação ela vai muito mais além, né, de você sentar numa mesa e colocar o que você precisa, né? Você tem que. É por isso que eu acabo conquistando o fornecedor, né? Você tem que entender o que tem por trás. Sempre tem uma mensagem subliminar. O cara nunca joga na mesa para, né, para perder. O vendedor nunca joga na mesa para perder. Então ele tem margem. Então pode ficar tranquilo que você vai atingir o seu target e ainda vai ganhar um pouquinho mais. Mas e aí? Aí você foi lá para Macaé? Aí eu fui para Macaé, com filho, Flávio. Tudo? Com filho e com tudo. Rastei minhas coisas para lá, longe, né? Não imaginava. Gostei muito, muito, muito. Foi uma pena que em 2015 a gente começou a passar toda aquela crise do mercado do petróleo, né? Vivi momentos muito tristes lá também com colegas que foram demitidos, assim. Eu conto sempre, quando as pessoas me perguntam como foi viver lá, eu conto sempre um episódio de um dia que eu estava indo trabalhar e uma empresa que prestava serviço de guindaste dentro da Petrobras simplesmente lacrou o portão e colocou um bilhete lá. Tá todo mundo demitido, vocês vão receber um telegrama em casa para fazer homologação. E pais e mais pais, assim, famílias, assim, né? Homens desesperados, homens gigantes desesperados porque tinha perdido o emprego e não sabia o que ia acontecer e simplesmente foram avisados por um anúncio no portão, sabe? Aí você foi demitida ou você saiu? Eu fui demitida. Da Aker Solutions eu fui demitida por conta disso. A Petrobras suspendeu vários contratos lá. Eu já tava na Thermo Fisher. A gente tinha aqui em Paulínia, né? Tem um negócio grande da Petrobras. Aí um vendedor meu foi lá e ele tirava foto e mandava para mim assim, falando, os caras que estavam aqui deixou até ferramenta aqui, ó. Não vieram nem recolher ferramenta cara. Porque mandaram embora o funcionário e não sabia que tinha ferramenta lá, ninguém mais sabe onde é que tá a ferramenta, né?
Então foi um negócio tão bizarro assim que afetou toda a cadeia, né, de óleo e gás. E aí a gente tinha uma estratégia para entrar na Petrobras com um produto nosso, que eram uns flow computers. E aí a gente Não largou entrou tudo. nada. É. Foi uma fase muito difícil lá em Macaé, sabe? A gente estava, naquela época, a estratégia era um crescimento absurdo até 2022, né? Tanto que a empresa que eu estava, os planos era dobrar. Ela tinha 300 funcionários quando eu cheguei lá, e os planos era, no final de 2020, ter quase que 1.000 funcionários lá para atender, né? Todas as bacias. Mas eu fui demitida no começo ainda de 2015, né? Então, eu ainda insisti muito lá, porque Macaé eu criei uma família lá, Flávio. Foi E muito legal. lá você tinha já equipe, não? Não. Lá eu era compradora sênior. E aí, quando eu fui demitida da Aker, eu fiquei, acho que uns 2 meses desempregada lá ainda. Eu não queria sair de lá de jeito nenhum, porque a minha família de amigos estavam lá. O Pedro cresceu, tinha uma amizade enorme, tanto que até hoje o meu grupo de amigas é de lá. A gente já faz 5 anos que eu vim embora de lá e eu vou para lá pelo menos 2 vezes por ano, sabe, para ver o pessoal ainda. E aí eu acabei conseguindo uma recolocação mesmo em meio à crise lá, sabe? Foi muito legal. Eu fui para uma empresa um pouco menor do que a que eu estava. Aí lá eu tinha uma equipe. Foi quando eu tive a minha primeira equipe. Eu era coordenadora de tudo, né? Desde compras de MRO, CAPEX, E compra era uma empresa de direta. quê? Era uma empresa que prestava serviço de reparo para as Então, tubulações ela trabalhava com o que já operava, então elas não foi tão afetada na crise porque tinha que continuar operando, né? Ela foi afetada numa segunda onda, né? Uma segunda onda ela foi afetada. Mas naquele começo ainda, era mais assim, como ela já estava no meio do projeto, eram umas tubulações para qual saíam umas perfurações, né? Então ainda estava ocorrendo algumas perfurações. Isso foi a última coisa que foi suspensa, né? Naquela Entendi. época. Então, aí eu fiquei em Macaé mais uns 6 meses depois que eu entrei nessa segunda empresa. Fiquei ali uns 6 meses, aí foi quando apareceu a oportunidade de voltar para São Paulo. Até porque, Flávio, confesso para você, eu fiquei um pouco com medo de ficar lá sozinha com o Pedro também. Porque até meus amigos, eu tinha muitos amigos, andava em Macaé, parecia que eu estava fora do Brasil. O Pedro estudava numa escola internacional lá, uma escola canadense, que os amiguinhos eram mexicano, argentino, sabe? Tinha escocês, tinha gente de tudo quanto é lugar. E o pessoal começou a ir embora. As empresas começaram a mandar todo mundo de volta para o país de origem. E aí eu fui ficando um pouco receosa, sabe? E aí eu falei para minha mãe assim, falei, mãe, se tiver uma oportunidade de voltar para São Paulo, eu vou abraçar com unhas e dentes e vou voltar. E aí no final de 2015 apareceu uma amiga minha pelo LinkedIn falando, ó, tá com uma oportunidade na Mars, gostaria que eu indicasse seu currículo lá? Eu falei, poxa, por favor, gostaria sim. Aí ela falou assim, só que E como é que você salário é ficava, mais né, baixo. nesses momentos assim de mudança? Como é que você ficava? Você fica tranquila? Você tem fé? Você ficava Flávio, preocupada? eu sou uma pessoa de muita fé. Muita fé. Eu gosto muito de acreditar que tudo vai dar certo. Tem jeito para tudo na vida, só não tem jeito para morte. Então eu sempre botei muita energia, sabe, positiva. Porque eu tô te perguntando, porque é até para aprendizado meu, porque eu fiz poucas transições, né? E as transições que eu fiz, eu nunca fui demitido, né? E as poucas transições que eu fiz, eu fui para melhor, né? Digamos assim. E aí eu ficava meio encabulado, assim, com essa coisa de, pô, mas e se eu for mandado embora, né? Isso não pode acontecer e tal. E aí agora que eu decidi fazer uma coisa diferente, é meio contraditório a mim, né? Porque eu sempre pensei, o meu próximo passo tem que ser esse, vai ser esse. E chegou Você era numa muito hora... planejado. Você era muito chegou planejado, né? não é planejado assim, mas eu sempre sabia para onde eu estava indo. Mas agora chegou um momento que eu queria sair da Thermo Fisher, vi que lá não ia dar certo, não ia ter muita oportunidade para mim. Mas eu falei assim, mas eu não quero ir para outra empresa. Não era o processo natural. E eu fiquei protelando isso, sabe? Porque eu já sabia que eu queria sair da Thermo Fisher desde 2017, 2018, eu já não estava assim... Eu fiquei Feliz. protelando, fui deixando. Porque eu não queria. Então, assim, sabe, primeira vez na minha vida que eu tava meio assim, perdido com o futuro. E aí, quando eu decidi. E aí, eu saí, veio também essa pandemia. Então. E eu não tava com o plano ainda 100% certo. Porque eu pensei assim, não, final de 2019 eu saio.
Então me pegou meio desprevenido, né? E, e eu fiquei bem desconfortável, assim, porque para mim, por exemplo, quando eu saí da Philips para Thermo Fisher, foi um negócio assim meio também forçado, porque eu perdi uma corrida lá na Philips, né? Eu queria ser CEO da Philips Lighting Brasil. E aí o nosso CEO, ele acabou voltando para a França antes e escolheu o Renato, que era um colega meu. Eu perdi, né, a corrida. E eu fiquei puto, falei, agora eu vou sair desse negócio. E aí, Deus foi incrível, porque logo que aconteceu, me apareceram duas oportunidades. Eu acabei saindo, e foi no pré-crise. Se tivesse acontecido em 2015, ia ser difícil para mim. E então ali já foi uma situação assim, mas Deus, né? Então assim, pô, como que as coisas dão certo? Aí às vezes eu até falava, pô, como é que as coisas dão tão certo assim? Né? Eu acho que Deus, né, coloca na gente, mas eu sempre, agora nesse período, eu fiquei meio conturbado, assim, sabe? Para mim foi difícil de ter fé, né? Eu fiquei um pouco preocupado, tenho meu filho pequeno, mas agora eu sinto mais essa fé, assim, também, porque eu também tô fazendo um trabalho mais espiritual também, sabe? Que legal, Eu que tenho legal. tentado entender melhor e falado assim, pô, mas por que eu tenho que me preocupar, né? Eu tenho uma experiência, eu tenho uma competência, eu tenho uma reserva financeira, pô, né? O que eu quero fazer, né? Então essa é a primeira vez na minha vida que eu falo, o que eu quero fazer, né? E você mudou tanto, e eu fico olhando você contar, e parece tudo tão tranquilo e natural. Eu falo, pô, como é que essa mulher ficava. Como é que ela dormia à noite? Flávia, eu acho que tudo vai de como você coloca a energia na situação. Se você focar muito no que vai ficar, se vai ficar ruim, vai ficar ruim, você pode ter certeza que vai. Agora, se você colocar ali e falar, não, eu vou, você já coloca, você já começa a pensar assim, ó, se eu te contar o detalhe, a gente vai ficar aqui horas falando assim. Eu ia falar, não, a gente vai, se for preciso, eu vou dormir na casa de uma amiga, porque não tem casa lá ainda, então eu fiquei um tempo na casa de uma amiga, nesse retorno para São Paulo, né? Eu dormi num quartinho com o Pedro, dividi uma cama de casal com ele, uma cama de solteiro com ele, até conseguir alugar um apartamento, fazer as coisas, sabe? A verdade é que, assim, eu tenho muita fé, sempre acredito, e eu sempre tive um propósito. Até esse momento que eu cheguei na Mais, o meu propósito era assim, eu preciso ter um meio de sustentar meu filho, independente do que está por fora. E eu tinha um sonho, que é o meu sonho até hoje. Eu quero ter a possibilidade de, quando ele terminar o fundamental dele hoje, né, o nosso antigo ginásio, ele possa escolher assim, mãe, eu quero estudar lá fora, eu quero ter uma experiência lá fora. E eu quero ter condição para isso. Independente se o pai dele tem ou não, mas eu sei que de mim ele vai conseguir ter esse apoio. Do pai dele também tem, graças a Deus, hoje o pai dele ajuda muito. Mas, assim, eu queria garantir isso para ele. Porque eu sei que é comigo que ele levanta, era comigo que ele estava todo dia grudadinho. Então, isso que me move, sabe? E principalmente falo, não, eu tenho que fazer dar certo, porque o meu filho não pode sentir que vai dar errado. Eu tenho que proteger ele, né? Então, eu sempre deixei ele. Eu não escondo as minhas emoções. Ele me vê chorando quando uma coisa está difícil demais, mas ele também me vê celebrando quando a vitória chega, sabe? E eu acho que é isso que faz diferença. Você ser mandado embora, todo mundo tá sujeito. A minha mãe sempre falava isso. Ela não é CLT, ela é funcionária pública. Ela assim, filha, você escolheu ser CLT. Para ser mandado embora, basta estar empregado. Eu falei, eu não posso sofrer com isso. Então, nunca foi um sofrimento para mim. Eu sofri em 2002, quando eu fui mandada embora da Ericsson. Que foi a primeira vez ali. Que foi a primeira vez. Depois disso, a gente sabe também, assim, que às vezes quando a gente é escolhido para ser mandado embora, alguma coisa a gente não tá entregando legal. A gente sabe quando a gente entrega bem e não tá. E eu lembro que nessa Bela crise, consciência. eu lembro que lá em Macaé, teve muitos episódios assim que eu passei por lá e a minha entrega não tava 100%. Não tava. Mas lá também Nossa. teve uma crise, né? Teve uma crise grande. Além de ter tido a crise, eu estava administrando uma crise na minha vida também, sabe? Então eu sabia que eu não conseguia dar o meu melhor. Então era óbvio que na hora que o chefe tem que fazer uma escolha, não é uma escolha fácil, principalmente quando você está vindo de uma crise, né? Não é você, não é você que tem que escolher, né? Você é obrigado, vem uma coisa meio top-down assim, porque você precisa reduzir o custo da área. Então você acaba optando por aquelas pessoas que, né, tá realmente não deixando a desejar na entrega, né?
E eu tinha consciência que quando eu fui mandada embora, não era uma coisa que eu esperava. Eu achei que o que eu estava entregando estava médio, né? Atendia. Mas depois disso eu vi, não, realmente eu deixei a desejar. E foi uma E grande aí, lição. e aí você, quando você foi para Mars, era uma posição melhor do que você tinha, porque era uma empresa maior, Era uma grande, empresa maior. multinacional, mas não era um cargo de liderança. Não, era um cargo de liderança indireta no começo. Tá. Né? A Mars, ela tem Mas uma... quando você foi para Macaé, você foi ganhando o dobro. Quando você veio para Mars, era mais ou menos igual assim, ou você Quando eu deu... voltei para Mars, eu voltei ganhando a mesma coisa de quando eu fui em 2013. Eu voltei em 2015. Caramba! Eu voltei em 2015 ganhando o que eu fui para Macaé ganhando em 2013. Porque a Mars não me ofereceu... Assim, o que tinha de budget naquela época é aquilo que eu falei para você. Eu estava aprendendo, não joguei muito na mesa. Na verdade, eu estava muito mais interessada em vir logo para cá, para São Paulo, do que em negociar o salário. Eu acho que uma característica de quem é minha também, Flávio, não sei se boa ou ruim, nunca me atrapalhou. É que eu sempre olho a posição interessada no que ela vai me dar como crescimento também. Não só o salário, porque eu acho que o salário é uma consequência. A partir do momento que você vai entregando, você vai adquirindo corpo, né, experiência, você pode ir galgando outras, né, outras posições. E foi assim que eu cresci. E ali você tinha um objetivo claro que era voltar para cá, né? E aí depois de voltar Era para cá, você... Depois que eu tivesse aqui, aí eu ia dar meu melhor, aí eu ia aprender. E aí, quando eu vim para Mars, deu um match muito legal. Deu um match muito bacana com esse mercado de bens e consumo, sabe? Aí eu já tinha consciência, Flávio, da experiência que eu tinha passado em Macaé, que eu precisava ser melhor, que eu precisava ser mais ágil. E mesmo assim, eu tive uma curva de aprendizado muito, né, penosa na Mars também. Eu tive uma líder, assim, era uma chefe de postura íntegra, assim, uma pessoa que me inspira como mulher na liderança, sabe? E ela era arretada, sabe? Puxava mesmo ali, me desafiava o tempo todo, sabe? Mas eu também sou muito agradecida a ela, porque foi ela que me fez brotar e chegar, assim, e ver que eu era capaz de abraçar mais coisas do que eu estava abraçando, sabe? Porque às vezes a gente fica meio tímido, né? Só tomando conta daquela casinha ali, né? E ela foi me mostrando que não, que eu podia mais, que eu podia além, além, e Tem foi. que ter sempre alguém que te inspira, né? Que te mostra que você pode fazer mais do que aquilo que você acha. Porque É, a gente nunca sabe o nosso limite, né? E não, nós mesmos é que nos impomos os limites. Então, quando sim, você pega um chefe, ou um amigo, o pai, a mãe... Eu, no meu caso, é, sempre eu tive muita sorte na Ericsson ter tido o Rogério Yudi como chefe, né? Eu sempre falo muito aqui que ele era um cara incrível, né? Que inspirava muita gente, que dava muito inspiração pra gente. E não era nem um cara que era tão duro assim, mas era um cara que ele inspirava tanto que a gente queria fazer mais por ele, né? Então a gente achava que sim. dava por ele. E depois eu tive também outros chefes que mostraram que eu tinha capacidade, que me davam moral, né? E principalmente quando eu fiz meu MBA também na Suécia, de ter feito o MBA na Suécia com tanta gente boa. Eu até fiz um post também naquele tempo. Aquilo me deu uma Vai, confiança que eu falei, agora dá para eu ir para a Lua dá pra ir agora. longe. É, assim mesmo. Então, é importante isso daí, né? E A você ficou gente tem... bastante tempo lá na Mars, né? Fiquei esses últimos 5 anos lá. Caramba, Eu 5 anos. E aí você bem, chegou a cargo de liderança lá? cheguei. Lá eu cheguei a cargo de liderança. A minha última posição agora, eu estava como comprador, gerente de compras júnior, né? Teve algumas mudanças lá dentro, assim, então eu acabei que a gente perdeu muitas E você pessoas, né? comprava tudo para toda a fábrica, tudo, todos os chocolates, as coisas, tudo lá. Isso, lá a gente é meio mão na massa, Flávio. Lá não tem essa de você E ter você tinha cargo de quantas pessoas na gerente. equipe? Olha, quando eu estava tomando conta, nós éramos 4. Eu, mais E 4 como e é um que é você, estagiário. chefe? Como sou eu, chefe? Ah, Se eu perguntar para alguém que trabalhou com você lá, como é que eles vão falar da Sibeli? vamos falar que Sibeli é muito atenciosa, que ela é muito coração, que ela é totalmente people. Porque eu acho que quem tá com. Eu sou muito assim, eu gosto de alavancar e tirar o melhor de cada um também, sabe? Eu acho que. Eu gosto de inspirar pessoas também. Do mesmo jeito que eu fui inspirada nos últimos anos, sabe? E eu vejo que é isso que vale a pena. Mas você Então, puxa a orelha também ou como é que você faz quando a pessoa não a, tá? a Cibele Brava também é.
Não é fácil, não. É assim, né? E com as pessoas, você já pegou alguma pessoa que não se deu bem com Ah você lá. ou que não estava comprometida? A Aline Valentim trabalhou comigo, respondeu para mim um tempo. Ela falou que eu sou alto astral. Energia positiva todos os dias, olha lá, tá vendo? Eu sou assim, Flávio. Do Mas jeito que você tá... você já pegou algum funcionário assim que aquele corpo mole, que não quer, que você vê que o cara tá sem atitude? Como é que você faz? Você já pegou? Se você não tiver Já. tido, e aí, como é que Não, você fazia? já. Não na Mars. Na Mars, nossa, a gente tinha uma energia muito igual, era muito equilibrado, sabe? A sintonia do time era muito alinhada. Mas em Macaé eu tive essa experiência, né? Da pessoa, né? Tá começando. Então, às vezes, então, eu chamo na chincha. Vem cá. Vamos fazer junto. Eu É, gostaria que você fizesse. então E eu fazia junto. você vai no arregaçar a manga e tentar inspirar fazendo junto, Fazendo junto, exatamente. mostrando que dá para fazer. Exatamente, esse é meu estilo. Eu falo assim, vem cá, eu não sou de tirar a pessoa. Ah, não, vamos trocar porque não tá funcionando. Não, eu acredito que todo mundo tem potencial, Flávio. Até que Eu eu também. tente. Eu também acredito. Eu tenho que tentar uma. Eu também sempre fui o cara que acreditei que cada um tem o seu. O que acontece na maioria das vezes quando a pessoa não está entregando, está rendendo, é porque ela não está fazendo o que ela tem que estar fazendo, né? É, Então, eu já mandei gente embora falando, cara, eu tô te mandando embora porque você não tem que estar fazendo isso aqui que você está fazendo aqui. Você é bom nisso, busca o seu sonho, vai fazer. E a pessoa depois de me ligar, depois de uns 6 meses, falar, cara, tô fazendo isso aqui. Você foi o melhor chefe que eu tinha na minha vida, porque você me mandou embora. ué, também faz parte, né? Às vezes até eu vou até falar uma palavra, mas até o pé na bunda faz a gente andar pra frente, não é assim que fala? É, porque às vezes a pessoa não tá fazendo o que ela ama ou o que ela tem que estar fazendo, o que ela é boa. Ela tá ali fazendo algo que ela não é boa. E não adianta, ela não vai ser extraordinária naquilo que ela tá fazendo se você não tem o coração naquilo que você tá fazendo. Então, Exatamente. Eu acredito muito nisso. Eu falo muito pro pessoal que trabalha comigo né, e falei exatamente isso agora que eu cheguei há uma semana atrás. Põe o coração no que você está fazendo, sabe? Busque emoção. Você tem que estar apaixonado por aquilo. A partir do momento que você... Eu fui sempre uma pessoa desprendida, Flávio, desse negócio de salário, assim, sabe? De dinheiro. Claro, todo mundo precisa. A gente vive num mundo capitalista. Você precisa adquirir coisas, né? Mas eu sempre acho assim que a partir do momento que você trabalha com uma coisa que te inspira, que você gosta daquilo, né? De fazer aquilo com amor, com paixão, o resto é consequência, bem fácil. Bem muito fácil. Agora, Sibeli, vamos gastar um tempo aqui para a gente falar dessa mudança, né? Da motivação. Você estava lá na Mars e você pediu para sair lá também, porque você não tinha um chefe tão inspirador, né? Outro problema, de novo, sempre é a questão da liderança, né? A importância de você ter líderes, né? Que realmente fazem a diferença, né? Porque senão gente boa sai, né? Sai, Flávio, sai. Ontem eu estava conversando com uma amiga minha, eu falei assim, esse último ano, né, de agosto a agosto do ano passado, eu remeti praticamente ao último ano do meu casamento. Porque mesmo depois que eu descobri um monte de dificuldade, né, vendo aquela coisa, né, toda embaraçada, pegando fogo, eu ainda insisti 11 meses. Falei, não, vamos lutar, vamos junto. Né? Eu dava sempre um passo para trás, porque eu achava que eu era um problema da situação, né? Falei, não, deixa eu com a minha pequenez aqui, voltar, dar um passo atrás, tentar servir mais, tentar fazer as coisas. E foi o que eu fiz nesse um ano, sabe? É difícil falar hoje aqui para você, eu posso falar, já não é segredo para ninguém, né, que trabalhou comigo. Eu acredito muito nessa coisa de energia, sabe? De dar match, de você ter o mesmo princípio, o mesmo, né? Você tem que estar ali alinhado com o seu chefe. Alguma coisa nele tem que bater com você para criar aquela linha tênue de confiança, né? E, infelizmente, a pessoa era muito boa, excelente chefe, excelente pessoa tecnicamente falando, sabe? Aprendi muita coisa nesse último ano, tecnicamente, postura, né, marketing, essas coisas eu aprendi com ele, aplico hoje ainda. Só que, infelizmente, a gente não se entendia. E a minha energia foi sugando, sabe? É difícil explicar com palavras, porque é uma coisa que... Eu sou muito emocional. Eu falo que quando faz aquele MBTI, o MBTI, ele mostra que eu sou totalmente feeling, sabe? Eu sou F total. Então, para mim é importante essa conexão, sabe?
com o time, com o chefe superior. Para mim é importante a conexão que a gente tenha a mesma linha de pensamento, sabe? Hoje, e aí acabou que culminou nisso. Eu tentei, mas não é que eu desisti. Mas eu sabia que eu não podia ficar ali, porque senão eu ia minar a minha vida profissional. Eu deixei a mais que, assim, eu sou apaixonada. Quem me conhece sabe a paixão que eu tenho pela empresa, pelos princípios, pelos produtos, sabe? Não foi a empresa, não foi a carga de trabalho. A gente carrega uma boiada nas costas. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Você tinha uma baita energia com o seu time, né? Uhum. E nem a energia que o seu time te passava foi suficiente para equilibrar você? Olha, foi o Porque que... eu sempre fui muito ligado a meus times, né? Eu sempre Sim. tive assim, isso é um erro meu eu não me preocupava tanto com meus pares. Eu sempre fui muito focado com o meu time. E eu protegia meu time, eu conectava com o meu time. E o meu time me dava muita energia. Então, para mim, sempre foi independente o chefe, sabe? Para mim foi meio que assim, eu já tive chefe ótimos, é muito bom, mas quando eu tinha chefe ruim, cara, se o meu time estiver bem comigo, eu faço pelo meu time. Meu propósito era meu time. Você nem isso era suficiente? Você refletiu já isso? Olha, Você tem Flávio, boa conexão. eu tinha uma excelente conexão com o time, né? Nesse finalzinho, a gente passou todo mundo a responder para esse chefe, sabe? Todo mundo. Então, eu digo para você que a energia deles fez eu sobreviver esses 11 meses até eu tomar essa decisão. A energia deles foi o que me fez sobreviver. Mas vamos falar do lado positivo. Beleza, você saiu corajosa de novo. Ô, mulher corajosa você, viu? Porque, porra, você saiu e aí, meu, veio uma baita oportunidade, né? Veio. Aí, de novo, né? Eu tinha certeza, assim, independente da minha decisão, pensamento positivo, a coisa vai acontecer. Todo mundo falava assim, Sibeli, no meio de uma pandemia, tá todo mundo em crise, o que você vai fazer? Falei, calma, eu não vou fazer nada. Se der certo, vai aparecer alguma coisa, eu vou me jogar no mercado, mas assim, aí veio a Farmax na minha vida. E como foi? Foi um Como headhunter de novo? Foi um headhunter de novo. Quando, pelo LinkedIn, uma menina minha... Agora, acho que no final, sabe, Flávia, eu posso contar um pouco assim a experiência. Quando eu comecei a falar para as pessoas que eu estava procurando alguma coisa, começou a chover oportunidades para mim. E começou a ter muito acesso no LinkedIn. E aí apareceu a oportunidade da Farmax. E assim, eu já tenho essa experiência longe. Mudar para mim não é um problema, né? O Pedro vai comigo, eu explico para ele, filho, tem uma coisa que ninguém tira de você. Conhecimento, relacionamento. Porque no mundo daqui para frente, Flávio, eu acredito muito que vai ser isso. E ele já deve estar descolado, ele já deve estar descolado também, ele já está acostumado, ele deve de gostar também, né? Porque é legal você... Ele é muito parceiro, ele é muito parceiro. Quem conhece ele sabe que ele é muito parceiro. Ele tá aí com você, não? Tá aqui, tá lá estudando. Falei pra ele, entra na minha live aí. Ele, não, tô estudando agora, daqui a pouco eu entro. Porque ele tá numa rotina de aula online também, que tá bem puxada. E ele tá fazendo aula aqui em São José, Ele tá matriculado em São José dos Campos, fazendo aula online daqui. Então, assim, eu sempre explico muito pra ele. Eu falo, filho, essa mudança que a mamãe vai fazer é porque vai dar uma condição melhor pra gente, vai garantir o nosso futuro lá na frente para realizar o nosso sonho. Ele comprou esse sonho comigo, né? E aí, você tinha outras oportunidades, então? Tinha outras oportunidades. Aí, quando eu comecei a conversar, quando eu fui participar da entrevista com a Farmax, eu vi que ali era onde eu falei, gente, que oportunidade sensacional. Eu acho que é o maior desafio da minha vida, Flávia, assim, da minha carreira. Porque você aí é gerente de compras de tudo, de tudo. Ali eu sou gerente de novo. Ali eu sou gerente mesmo de tudo. E ali você reporta para uma diretora, um diretor? Hoje a gente está reportando para um diretor que reporta direto para o CEO. Então, é o diretor de quê? De operações? Diretor de operações. Então ele é responsável por compras, produção? Tudo. Ele é responsável por engenharia, produção. E aí quantas pessoas tem na área de compras aí? Na área de compras aqui nós somos em 15 hoje comigo. Caramba! É a maior equipe que você já teve? É a maior equipe que eu já tive. Assim, eu lidei com muita gente fora, liderei, enquanto eu estava num cargo global, eu tinha que liderar muito comprador, que estava, nessa época, eram 64 compradores. Mas eles não reportavam para mim. Isso era lá na Mars?
na Mars. Eu cheguei a ser gerente de sustentabilidade global, né? Então eu falava com gente de todo quanto é canto e os compradores tinham que reportar para mim nessa questão de sustentabilidade, né? Entendi. Mas assim, hoje ser responsável pelo desenvolvimento, pelo crescimento de 15 pessoas é uma responsabilidade muito grande. E aí assim, o que me Aí, cativou com a aí em Divinópolis é entrevista. só você uma vez por semana comprar pão de queijo na padaria, chamar todo mundo para tomar cafezinho com pão de queijo, que eles vão adorar você. Ah, ó, o povo aqui, ó, é muito bacana, viu? Você já levou? Tem que levar lá, comprar um queijinho, ó, compra um queijinho, passa lá na cooperativa de Itaúna. Ah, Ó a dica que eu vou te dar para ganhar seu time. Passa na ah, cooperativa de Itaúna, compra um ah. requeijão com rapa e compra um queijinho e o doce de leite de lá, passa na padaria, pãozinho de queijo quente, sexta-feira de manhã chama seu time para tomar cafezinho. Ó, Acabou. a Pode, Camila que tem tá. gente aqui do seu time aqui? Tem, a Camila. Pergunta aí se A vai dar certo Camila ou não vai dar certo. Jesus. Ô, pessoal, eu sou de Itaúna, hein? Quem tá trabalhando pra Sibéria aí, ó, eu sou lá de Itaúna, viu? Eu vou aí tomar um Vou, cafezinho na vou conhecer Farmax. vou ver se eu dou um chego nessa cidade esse final de semana, Flávio. Vou Pode ir conhecer lá, aqui. pode ir lá. Ah lá, ó, a Camila falou, com requeijão de rapa me ganhou. Viu? Ô, Flávio, obrigado pela Já dica. dei a dica, acabou. Ó, já vai melhor líder da Farmax se você fizer isso aí. Uma vez por mês. Marca lá, sexta-feira. Ó, pessoal, sexta-feira, segunda sexta-feira do mês vai ser cafezinho. Pode deixar que tá anotado. Já anotei no caderninho aqui já, ó. A galera aqui tá de home office ainda, então eu vejo pouco, mas pode deixar que eu vou preparar aquele café para quando o pessoal voltar. Mas aí deu muito match com a oportunidade, sabe, Flávio? Eu agarrei com unhas e dentes esse desafio. E aí também foi muito bacana que o CEO que está aqui está fazendo uma revolução na empresa, sabe? Está trazendo muita gente bem alinhada com esse mesmo propósito, sabe? De trazer emoção, de ser bem people. Então foi muito. Ah lá, a Sabrina também do meu time. Ô, Sabrina, Ela tá falando que é do seu time, ó lá. Ela vai cobrar o cafezinho, ó. vai cobrar o café, pode deixar. Então, muito bacana, Então, ó, sabe, Flávio? conta pro seu time aí sua expectativa e como é que você tá, o que você viu o desafio. Ah, eu tô com uma expectativa, poxa, eu tô muito feliz de estar aqui em Divinópolis, né? Pegando esse desafio com todo mundo. Eu acho que é diferente para eles também, né? Para eles está sendo novidade ter essa estrutura. Então, a gente vai crescer junto. A gente vai crescer junto. Vai ser, Eu acho vai ter que dia, como eu falei para Camila. a experiência que você tem é inacreditável, né? Toda essa jornada, a experiência de vida, você é uma pessoa maravilhosa pô, experiência de compras de diversos setores, né? Que se pode aplicar ao que Sim, tem de necessidade aí. Então, acho que se o seu time, né? Pô, eu tenho certeza que eles vão te dar uma oportunidade, né? Sempre as pessoas tendem a dar uma oportunidade e que sim. você vai mostrar para eles a sua competência e a pessoa maravilhosa que você é. E aí não tem erro, né? Aí eles também têm que fazer a parte deles aí, te ajudar e mostrar o que tem que ser resolvido, né? Com Envolver. certeza. Não, eu acho que é super bacana porque, assim, apesar de eu ter rodado tanto, diferentes mercados, aqui também é uma novidade para mim, né? O mercado de farmacêutico, né, de cosméticos, Verdade. para mim, eu vou aprender muito com eles. Eu falei para eles, olha, a gente vai ser uma troca, né? Eu vou mostrar, vou ajudar eles com o que eu sei, o que eu adquiri nessa jornada, e quero aprender com eles aqui, porque quem tocou tudo sozinho até eu chegar foram eles, né? Então, eu tenho muito a aprender esse mercado, e é isso que me inspira. Eu sou uma pessoa que eu adoro aprender, Flávio. Eu adoro aprender. Eu acho que lifelong learning está no meu sangue, sabe? Esse é o segredo, né? Que a gente tem que sempre manter a humildade, né? Mas uma humildade curiosa, né? Você tem Sim, que ser humilde, mas curioso, questionador. Uma humildade questionadora, não é curioso, sim. mostrando a curiosidade, né? Então E você tem que ser confiante e tem que questionar, mas nunca ter a arrogância de achar que você sabe tudo, né? Então não, longe de mim, eu não sei nada, eu ainda estou começando ainda, porque a, a gente, se alguém falar que sabe tudo, nossa, já perdeu. é, porque nessa vida tem tanta coisa para a gente aprender, cada dia, sabe, é uma experiência nova, então eu tô aprendendo de novo. Eu falo que assim, não importa se eu sou sênior ou não, qualquer empresa que eu chego, eu vou ter que aprender tudo de novo, né? A diferença é que eu trago uma bagagem já que deixa você um pouquinho safa, né? Sabe aonde você vai. Ah, faz dessa maneira, porque dessa maneira já funcionou. Mas o aprendizado tá ali, né?
Você tem que É. seguir. Então é isso, Legal. Flávio. Ó, Tô legal aqui. demais. Deixa uma mensagem final aí dessa sua trajetória, né, para as pessoas que estão começando, né, ou uma mensagem do futuro que você está vendo aí. Deixa uma mensagem final aí. Eu acho que a mensagem que eu deixo pro pessoal hoje, assim, que me trouxe até aqui, né? Que funcionou muito para mim, eu acho que isso nunca vai ser old school, nunca vai ser velho, né? Nunca vai sair de moda. Tem algo que te inspire, né? Acredite no que você é capaz de fazer, né? Acredite que você vai longe, né? Tenha coragem de sonhar alto e ir atrás desse sonho, sabe? O pessoal acho que é muito assim, modinha falar de, né? Tem propósito, tem propósito. Não. Propósito pode ser traduzido como um sonho, sabe? Onde você quer chegar. Mas você tem que saber onde você quer chegar. O que você quer? Por que você está traçando tanta. Por que está fazendo tanta curva, né? Por que está indo para tanto lugar? Então, assim, no mercado que a gente vive hoje, né? A gente está passando por uma transformação industrial também, de novo, se as pessoas não sabem, a gente está saindo de uma. Tá entrando coisa muito mais automatizada hoje, muito mais informação, muito mais rápida. Então tem que ter resiliência. Resiliência é a palavra. O meu querido Felipe colocou ali, e é verdade, resiliência é uma palavra. Então a mensagem que eu deixo é isso: ouse, sonhe, tenha resiliência, porque pode ser que as coisas não aconteçam da maneira como você imagina, mas não. E se inspire para poder seguir adiante, sabe? Acreditar. É isso É mesmo, eu isso. concordo perfeitamente. Tem que ter propósito e às vezes as pessoas. O que complica, né, quando a gente vai pensar um propósito se você não tem um propósito de salvar o mundo, essas coisas, não é. O propósito é um objetivo que você tem e se você Exatamente. enxerga um objetivo para 3 anos, eu quero concluir minha faculdade, esse é um objetivo, foca naquilo e dá os passos. Aí depois tem um outro, e aí na vida o propósito vai mudando, né? Mas é isso que você Exatamente. falou, tem que sonhar e tem que ter coragem de dar o primeiro passo, né? Coragem E de dar o tem primeiro que, e passo. tem que entregar o que você fizer, tem que fazer com o coração, entregar mais do que os outros esperam. Você tem que fazer as Exato. coisas pelos outros e não por você, né? Exatamente. Mantendo essa humildade, sendo questionador, curioso, são basicamente é aquilo que a mãe e o pai ensina pra gente. A gente acha que tem fórmula secreta e depois a gente volta no básico. Exatamente. É desse jeito. A gente não escuta muito, né? Enquanto o pai fala, e depois a gente, né? Dá muito valor, né? Seja humilde na sua caminhada, né? Sempre, acredite, sonhe, ouse e vai É embora. isso E aí. acho que outra coisa que pai e mãe ensina também, né? Tenha fé. A gente não pode falar. Eu não lembro agora, eu não vou lembrar agora o livro que eu li, mas ele fala exatamente isso, que a gente tem uma curva na vida, né? Que a gente aprende com os pais a ter fé, a aprender sobre religião. Depois de um tempo no ciclo, a gente meio que deixa isso em Desce. haver. E depois de certa idade, o homem volta a procurar a fé, né? É. Depois de passar. Ali no livro falava que, assim, a partir dos 40 anos, o homem ele volta a procurar pela fé. Então, se você ainda é novo, né? Não deixa de ter fé na caminhada inteira. Não deixa para buscar lá atrás, lá na frente, né? Ou não deixa esquecido lá atrás esse ensinamento. Eu não estou falando de religião, não estou Não, falando de é. nada. Eu estou falando de acreditar que tem, sim, um ser superior que rege a vida da gente e que está vendo ali, né, o caminho que a gente vai traçar, né? Sabe melhor do que a gente. Beleza. Ó, Sibeli, Certo? muito sucesso aí. Eu com certeza Obrigada. nós vamos encontrar aí. Quando eu for aí Itaúna, eu vou te Com avisar, tomar um certeza. cafezinho. Pode deixar comer um pão de queijo. Tá bom? Bom Muito demais? legal. Flávio, obrigado pela oportunidade, viu? Sucesso para você também nessa sua jornada nova. Conta comigo. Obrigado. E Ó, obrigada a todo mundo que participou. isso. Obrigado a Galera todo aí, meus mundo, amigos. A Rine, tô pessoal. com saudade também. O Antunes, o Rodrigo tá na live, o Pinda Naval é meu amigo desde, quando eu chutei a E canela aí, dele lá na natação. O Pinda Naval 94. Ele é meu amigo do tempo lá de Pinda que eu fazia natação, lá de 1990, 91, quando a gente se conheceu. caramba. É meu irmão até hoje, meu guru. Ele também é um executivo lá da Bayer. Muito. Nossa, a gente saiu do meu lugar, de Pindamonhangaba, e conquistou o mundo. Bacana. Ó, E é depois, se isso. você lembrar o nome do livro, você coloca lá Tá. no comentários lá da onde eu deixei a live. E, pessoal, quem gostou da live, quem quiser conectar lá com a Cibele, deixa um comentário lá. Eu já postei a primeira parte do vídeo lá e vou depois colocar a live inteira no YouTube. Fica lá na minha bio. Aí vocês podem ver depois quem não viu tudo.
Obrigado a todo E mundo. é Obrigado, isso. Cibele. Sucesso, tá bom? Obrigada pela energia. A gente se vê por aí. Tchau, gente. Tchau, tchau. Ótimo dia. Tchau. Bom final de semana.